Sejam muito bem-vindos! Se é para a felicidade de todos e bem geral da nação, diga a todos que nós chegamos. Estamos aqui no Rotoner, o nosso podcast da Rota. E vou começar me apresentando. Sou o Rafael, o capitão desta bagaça. E estamos aqui na nossa bancada com o nosso vovô garoto, Nivaldo. Fala, galera, beleza? Estamos aqui para dar início nesse projeto onde nasceu no coração de Deus. É o clichê, né? Nasceu no clichê, coração de Deus, é o clichê de todo projeto. E veio pro nosso coração, estamos aqui reunidos. E também quero apresentar a minha querida esposa, a mina de ouro da restauração, Marcela Damasio. Sejam bem-vindos. E também estamos aqui com ele, o homem que tem mais de muitos nomes, muitos apelidos. Você pode conhecer ele como King Naldo, El Hombre, o jovem pastor dessa igreja, Reinaldão vulgo Reinaldo Fantin. Palmas pra você! Ô, homem! O King Naldo foi King Naldo é o melhor. foi o melhor, se foi o pior. Você tem um monte de apelido, você nem sabe. King Naldo é um dos melhores que a gente já inventou. Pelo amor de Deus. Não pode falar todos, né? Não pode falar todos. Na verdade, assim, tem muita gente que acaba falando dos apelidos e fala assim, não, porque, como que é? Acho que isso é falta de respeito. E, na boa, a gente aqui, a gente entende que é muito ruim chamar uma pessoa pela função. A gente conhece você como como o nosso pastor, nosso amigo, né? E a gente acaba usando a nossa intimidade pra dar uma brincada. Mas, essa é a essência da Rota, querendo ou não. Mas vamos começar. A gente pesquisou sua vida. Bicho, não devia ter feito isso, não. A gente pesquisou sua vida, a gente falou com bastante gente. E a gente vai começar lá do comecinho. Quando você era um jovem Quando você era um jovem gafanhoto. E o mais importante é que a gente vai entrevistar ele não como apóstolo Reinaldo. Tem isso. É como Reinaldo. Certo. É como o Reinaldão. A gente não quer o apóstolo. Ah, não agora. Você pode aparecer de vez em quando, apóstolo Reinaldo. Vai chegar na Vai época chegar do no seu apóstolo. momento aí. Ó, a gente falou com um cara aí que cresceu com Mas você. você sabe que tem coisas que são passadas que elas morreram, nem Sim, lembro morreram. Mas a gente lembra. Mas a gente lembra, as pessoas lembram. mais. As pessoas lembram disso? Ó, a gente Então vou ter que chegou trazer a minha memória, porque eu não lembro de coisas. chegou a nossa informação de quando você era criança. Você gostava não, você apanhava muito na rua. E os seus irmãos tinham que te defender com um taco de madeira. Que história é essa aí? Não, essa história tá mal contada. Você já sabe quem contou isso. Ó, Essa história tá mal o Rosélio falou contada. assim, o Reinaldo apanhava de todo Nada. mundo na Todo rua. dia, Todo dia a gente tinha que lixar o taco de madeira pra salvar a vida Nossa, dele. lixar o taco de Meu madeira. Deus do céu, de onde ele tirou isso? Facilidade. O Rosélio naquela fase era uma criança. Ele andava na rua de cueca e comia chiclete do chão. Pronto. Só dava ele de cueca na rua. Ele não usava shorts, ele andava de cueca mesmo na rua. De molecão, e aí ficava com vontade de comer um chiclete, ele viu o chiclete esmagadinho no chão, ele tirava do chão e comia. Esse é o José, agora vai dar esse relatório pra vocês. Ele tá equivocado em tudo. Muito equivocado. Ele não Próximo lembra. relatório. Ele não lembra. Mas quando era criança, assim, você consegue lembrar dessa época? Você era muito, sei lá... Porque a sua esposa, ela falou assim, se vocês conhecessem o Reinaldo na época de jovem, vocês jamais imaginariam que ele virava pastor, que dirá apóstolo. Sim. Era muito feio? Era feio? Era feio, era bastante feio. Feio quanto, assim? Ah, mas esse feio quanto, se vocês quisessem saber melhor das coisas, vocês não deviam ter trazido a Beatriz. Como é que eu vou ficar falando as coisas que eu fazia antes com a minha filha aqui? Chama Mas testemunho. antes não Aí tinha. não dá Não certo. era. Testemunho. Me deu problema de amnésia, eu esqueço as coisas. O testemunho é Entendeu? pra engrandecer o nome de Deus, de Não. ver de onde ele te tirou pra trazer. Não, eu era assim, muito rueiro, né? Eu vivia na rua. Então, moleque de rua Faz coisa de moleque de rua. faz coisa de moleque de rua. Inclusive comer chiclete do chão. Inclusive. Não comi chiclete de chão, Não mas dividiu o fiz muita chiclete com bagunça. ele, não? Não. Não. Mas, diferente da criação de muitos jovens de hoje, né? Eu fui criado na rua. Minha mãe trabalhava o tempo todo, era manicure.
E a gente vivia na rua para poder almoçar, alguém na rua nos encontrar e falar, sua mãe tá lá gritando lá o seu nome lá, tá na hora do almoço. Aí a gente voltava para casa. Então a gente amanhecia na rua, voltava da escola, era rua o dia todo, até o final da noite. Então a gente ficava na rua. E na rua, de vez em quando, a gente procurava fazer o que a gente conseguia. Então, de vez em quando, a gente aprontava, né? Uma bagunça aqui, uma bagunça ali. E passava, arrumava com que se divertir. Não era nessa fase, nessa geração, onde você tem videogame à vontade, celular, tudo disponível assim, né? Então, a gente... E assim, a gente também foi pesquisando algumas coisas. Algumas pessoas no Instagram estão querendo saber, assim, o que você tem, assim, a sua expectativa com a geração de jovens que está vindo por aí, porque é muito diferente a época, né? Esses adolescentes, esses jovens. Casa, né? Você tem um adolescente e um pré-adolescente em casa. Entendi. Bom, enfim, o que acontece é o seguinte... isso não é uma tarefa fácil. A grande verdade é isso. É um desafio para os pais poder criar os seus filhos nesse modelo. E também não é um critério, se o pai for bem direitinho, bem ajustado, porque tem pais que são bem direitinho, bem ajustado, e que não é bem ajustado, é o filho que se perdeu, que não soube ser disciplinado, entendeu? Então, é bem amplo essa questão, né? Então nós não podemos criar uma regra, se você for assim, vai ser assim. Não é assim que funciona. Por isso, a necessidade dos pais, principalmente, buscarem a Deus, né? Buscarem a sabedoria do céu para como criar os seus filhos, né? Porque cada caso é um caso e é bem desafiador. Você entender o temperamento, o sentimento de cada um de uma forma. A grande verdade é essa, cada filho também é de uma forma. Mas o que esperar dessa juventude? Veja, eu espero que seja uma juventude que venha transformar e mudar. Essa é a esperança, né? É a expectativa do que seja. Mas o que de fato tem acontecido é que a gente tem visto muitos jovens se perdendo. E se perdendo por coisas eu acredito que seja por causa da velocidade da informação. É informação muito rápida na mão, muito disponível. Eu acredito até que antes do tempo disponível para eles. Porque tem uma fase, a vida é feita de fase. E precisam viver aquela fase. Cada momento, viver aquele momento, né? E às vezes a tecnologia, tanto um tablet ou um celular, que chegam na mão das crianças, antes de eles serem até adolescentes, e aquilo acelera. Acelera demais vendo as coisas, a comunicação, do que as pessoas mais adultas fazem. E ali não tem um filtro, porque também não dá para filtrar tudo de uma vez, então precisa ser ensinado. Tudo é uma questão de consciência, né? Os pais precisam trazer consciência ao coração dos seus filhos, dessas crianças, e monitorar o comportamento, porque o comportamento diz tudo, entendeu? Quando não tem algo que não está certo, aparece sempre um sinalzinho vermelho, uma mudança de comportamento, mas os pais precisam estar atentos por isso. Então o que acontece é o seguinte, nós temos uma geração que está sofrendo nessa época, né? Lá atrás, você trazendo a memória da minha infância, sim, era uma plena bagunça. Meu Deus, bagunçamos muito, causei demais, fizemos coisas assim, fazíamos coisas, né, que realmente não coisas ligadas a se fechar dentro de um quarto, de uma casa, aprisionado, ou coisa parecida, como hoje a tecnologia acaba fazendo com as crianças. Mas a gente vivia na rua, ia jogar bola, jogava taco, brincava de polícia e ladrão, né? O tempo fechava, começava a vir nuvem, nós ia pro campão, porque ia chover, então o campão ficava cheio de lama, aí nós ia lá escorregar na lama, depois voltava só no final da tarde, todo cheio de lama, só vinha um zoinho pro lado de fora. Então, a gente fazia essas coisas. E hoje em dia, tem uma limitação muito grande com relação a isso. E as crianças estão mais presas aonde? Numa tecnologia. Então, o que a gente vê hoje é o seguinte, a gente vê muitos jovens deprimidos. Deprimidos por quê? Porque estão perdendo essa fase da vida, né? Estão gastando essa fase da vida com outra coisa, de outra forma. E essa informação que chega tão veloz, eu acho que fora de hora ou fora de tempo, né? Eu acredito que fora de tempo, porque em algum momento todas as coisas vão chegar na consciência deles. Mas tem tempo para isso, tem tempo para saber de alguma coisa, tem tempo para os pais contar as coisas e tem tempo para eles terem esse tipo de informação, o que é isso ou o que é aquilo. Então,
como a informação está muito livre, É sem uma liberdade de informação desenfreada. mas essa liberdade, na verdade, escraviza. Sim. Essa liberdade Não tem escraviza. maturidade pra usar, né? Não tem maturidade, não tem consciência, não criou experiência para isso. Então, o que acontece? Aí acaba sofrendo, porque vem o que não deveria ter chego. Como Eclesiastes capítulo 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se há um tempo, há um limite. E chega fora do tempo, né? E se chega fora do tempo, causa caos. Aí causa crise. E a crise leva aos problemas, né? Porque causa uma crise no interior da pessoa, na mente dela, no sentimento, na emoção, porque não criou maturidade. A vida toda nos traz experiência. As coisas boas e as coisas ruins. Nós passamos momentos felizes, mas momentos tristes. Nós temos momentos em que tudo dá certo, mas tem momentos que as coisas não dão certo, dão errado. Mas aquilo tá formando a gente, aquilo está moldando o nosso interior, a nossa mente. Então, os jovens, eles vão crescendo, eles têm que passar por essas fases. Não dá para adiantar as fases, né? É como no videogame. Não dá assim, todo mundo quer começar o jogo de videogame, eu não podia pular para a fase nível 9? Não, tem que passar pela fase 2, pela fase 3, pela fase 4. De vez em quando emperra na fase 6, parece que não sai de lá, não sai de lá, não sai de lá. Por quê? Porque é tempo de disciplina. Vai ter que aprender a ter disciplina, vai ter que aprender a ter foco. Vai ter que pensar como eu vou passar naquilo. Então, tudo isso é uma formação. E assim é a vida, né? E esses jovens, eles estão assim, achando que as coisas virão fácil, de uma maneira fácil, e não. E por isso acabam tendo esse problema de crise. Essas crises têm instalado muito no coração Inclusive, deles. É melhor você fazer perguntas, senão eu não paro de Pode falar. falar. Né? Essa é a interação. Essa é a questão. Você pode falar o que você quiser. Pode falar à aqui. vontade. Você pode falar. Mas deve ser um monólogo aqui. Que monólogo. Quero ouvir você também. Na verdade, assim, a gente pesquisou algumas coisas, até porque eu comecei a trabalhar com redes sociais, né? Então comecei a estudar marketing, essas coisas, e existe uma prisão dentro das redes sociais. O algoritmo que faz você receber conteúdo, ele só te manda aquilo que você consome. Ele não te manda coisas fora da sua bolha. Então, se você passa a consumir um certo tipo de conteúdo, e aí o algoritmo entende, ele gosta desse conteúdo. Porque, se você olhar hoje, a única plataforma que tem talvez o dislike é o YouTube. Né? Que fala, eu não gosto disso. Mas o Instagram não tem. O Facebook agora tem aquelas carinhas, mas é só uma reação. Mas a principal rede social hoje é o TikTok e o Instagram, e eles não têm uma coisa pra você dizer assim, eu não gostei disso. Fica muito escondido. Então, os algoritmos das redes sociais, eles começam a te encher tudo aquilo que você consome. Se aquilo te faz mal e você continua consumindo, ele vai continuar te enfiando aquilo goela abaixo, até você, sei lá, um dia conseguir sair dessa cadeia de postagens e portar, não quero mais ver sobre isso. Sim, perfeito. Você falou um detalhe, uma coisa muito importante. O algoritmo realmente faz isso. Ele identifica aquilo que você para mais tempo para ver e observar. Consome. Ou Veja, até mesmo que queira comprar. Veja, o computador consegue fazer uma leitura a respeito de você. Então, primeiro ponto, as pessoas têm que aprender a fazer a sua autoleitura. Elas têm que olhar para dentro de si, os jovens, e observar o que é bom e o que é ruim. Eles têm que fazer essa autoleitura. Olhar para dentro deles mesmos e falar assim, isso é bom para mim, isso é ruim para mim. O Instagram só consegue fazer isso porque ele passa a observar e a conhecer o que você gosta. Uma coisa que a própria pessoa não faz. Sim, exatamente. Aí, mais uma coisa importante que o Rafa falou, oh meu Deus, me deu um branco. Né, Me perdi. A memória tá falhando já. Mouse. Cabelo branco. Vou lembrar, vou falar. Mas você falou algo importante que eu ia falar, mas a Marcela me deu um corte aqui. Redes sociais. Mulher, né, cara? Algoritmo. Tentando trazer de volta. Bora, continua, o que você tava falando. O algoritmo, tipo assim, a gente se mantém dentro dessa prisão, né? O que é bom e o que é ruim, perfeito. Isso. Agora Veio a memória novamente. Então, o que acontece? É bem esse ponto aí. Então, você pega um jovem. O computador está lendo para ele, como você disse, identificando o que ele para mais tempo e acaba distribuindo mais aquilo. E aquilo vai viciando ele, vai entrando num ciclo vicioso e ele vai assistindo cada vez mais aquilo e observando aquilo. Mas veja, é instinto. E você pegar um jovem, colocar lá uma laranja, docinha, né? E colocar também um limão do lado, com a mesma cor da laranja. E você falar para ele, experimenta, qual que você vai gostar mais? Ele vai comer a laranja e falar, nossa, maravilhosa, deliciosa. Ele vai botar um limão na boca, é azedo. Ele fala, uau, que horrível. Você volta no outro dia e dá para ele assim, qual experimentar? Ele vai falar o que para você? Não, limão eu não quero.
Por quê? Porque é ruim, porque é azedo. Porque sente a sensação ruim. Então é isso. Mas ele faz naquele momento uma autoleitura. Eu não gosto disso. Sim. Pelo menos ele entende que ele não gosta. Mas é porque ele experimentou. Sim. Então é isso. O computador, esses algoritmos das redes sociais, eles vão te colocar todo dia diante de você, a laranja e o limão. É você que tem que dizer, não, isso eu não quero, isso eu não gosto. Isso é atitude, isso é convicção. E é isso que essa juventude precisa ter atitude. Precisa ser convicto. Isso é bom pra mim, isso não é bom pra mim. Eu quero o que é bom pra mim. Não quero o que é ruim pra mim. Entendeu? Eu acho que é isso que eles têm que começar a observar. Sim. Eles sabem mais do que a gente imagina. Sabe, lógico que sabe. Sabe ver o tempo todo. É 24 horas, eles estão ligados aí nesse A gente na às rede vezes, social. né, a gente pega um pessoal aí que, dá aula pra gente de muita coisa, né? Inclusive de coisa que a gente nunca fez, né? Então, assim, essa geração, a velocidade que eles têm para receber uma informação, assimilar aquela informação e sair reproduzindo, e não importa se a informação está correta ou se ela é errada, porque eles absorveram e é isso que eles vão fazer, né? Essa idade, vamos dizer assim, o pessoal que tem, vamos lá, dos seus 10 a 17, eles ainda estão em formação ali como que é, amor, que você sempre fala? Da formação da mente da criança, Das suas crenças. das suas crenças. Não, eu falo muito da questão do processo de maturidade do cérebro, né? Porque assim, as pessoas falam, adolescência é por hormônio. E não, na verdade, o cérebro está em processo de amadurecimento e a área do prazer já está formada até os 13 anos, né? Então, assim, eles estão puro prazer e eles vão sempre escolher Aquilo que dá mais Eles prazer. não vão escolher o limão. E aí, quando eles vêm para Cristo, fica muito difícil também ter essa constância, porque eles não vão querer o limão. E numa vida cristã tem limão. Não adianta, não tem como. É fato. É que na vida cristã, o que muito jovem acaba comprando é a ideia dos outros. Porque nessa fase da juventude também tem o que os outros estão pensando. Sim, É um sentimento de sempre se colocar no meio da massa. Então, se todo mundo está indo nessa direção, eu também quero ir nessa direção. Né? É um efeito manada. É uma fase de grupo, né? Exatamente. E não é isso. As pessoas têm que aprender o seguinte, lá em casa eu falo. Quando começa a história, e quando eu ouço a palavra, mas todo mundo vai, eu falei, opa, você não é todo mundo. Não adianta eu dizer assim, eu sou que nem vocês. Não, eu não sou que nem vocês. Eu sou diferente de vocês. O Rafael é diferente da gente, a Marcela é diferente, e volta a ser diferente de todo mundo. Nós somos feito único, então a gente tem que entender isso, que nós não somos todo mundo. Mas nessa fase, os jovens, eles querem o quê? Eles querem ir aonde todo mundo está indo. Então, existe esse efeito manada e acabam levando eles a esse momento. Quando chega o cristianismo, aí eles começam a entender que dentro do cristianismo há limites. Porque essa sociedade hoje vem dizendo o seguinte, você não precisa ter limite para nada, você pode tudo. Né? Mas aí está realmente a verdadeira prisão. Estão sendo colocados em masmorras, aprisionando a sua mente, o seu coração, a sua alma, dentro disso. A verdadeira liberdade está nos limites, porque tudo há um limite. Há um limite para o dia. O dia amanheceu, hoje nós estamos aqui, tá de dia, daqui a pouco o dia vai encerrar, acabou, e o limite desse dia se encerrou. E é saudável esse limite? É saudável esse limite. Ele precisa encerrar. Tem que ter esse limite. O dia precisa se encerrar para iniciar a noite. Sim. Porque se o dia não se encerrar, não inicia a noite. E aquilo que a noite vai produzir no ser humano ou em toda a natureza, se ela não vier, não vai produzir. Então, os limites são as verdadeiras liberdades que nós podemos viver. E com Deus é assim. Porque é um limite do Criador. Né? As pessoas falam assim, mas isso aí é meio atrasado, ou não... Fica sem dormir para ver se a máquina funciona. Exatamente. Isso é um atraso. Um dia exatamente. talvez, 2 já começa... Não, o seu corpo já vai reagir, dia o seu corpo vai reagir, a é. primeira coisa que ele vai começar a sentir é dor de cabeça. Porque ele precisava ter descansado, ele precisava ter produzido os hormônios, o hipófise precisava ter funcionado, e não funcionou porque você levou a esse nível. Então há limites para tudo na vida, e os limites é o que nos leva a viver a verdadeira liberdade. Agora, o diabo é sujo. Sim. E o diabo vem dizendo o seguinte, não, você não precisa ter limite nenhum, você pode viver livre, faça da sua vida o que você bem entender. Aí ele está te levando para a masmorra, ele está te aprisionando
na sua liberdade, na liberdade entre aspas, né? Dizendo na sua liberdade você pode fazer o que você quiser, mas na verdade essa liberdade são cadeias que vão te aprisionar, porque fazendo o que você quiser sem impor os limites, você vai sofrer, você vai se ferir, você vai se machucar, e aí vai começar a ter os problemas que o corpo acaba exigindo, a alma, porque nós somos feitos de sentimentos, entendeu? Olha, preste bem atenção. Jesus disse assim, Jesus em João 10:10 ele disse assim, o diabo veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então veja, vida abundante. Vida abundante é a plenitude de abundância, de alegria e de força. A força tanto na alma, a força no corpo e a força na mente. E o que é a força na mente? E a gente olha na mente e na alma, mas nós não estamos falando da mesma coisa, não, são coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala da força na mente, nós estamos falando do racional. E Romanos capítulo 12, Paulo diz isso, nós devemos prestar ao Senhor um culto racional. Sim. E o racional é saber que há limites, há etiquetas, há momentos, para que as coisas possam acontecer. Tudo há um limite, né? Tudo que a gente faz tem limite. O trabalho tem limite, a escola tem um limite, em casa tem limite, né? O seu corpo tem um limite. Então, se você observar tudo ao seu redor, tem um limite. E o limite de tudo isso é que traz, o que faz com que as coisas sejam saudáveis. Essa é a verdadeira liberdade. O racional fala muito daquilo que você sabe o que você está fazendo. Você não está fazendo porque está sendo levado aquilo e está sendo uma marionete. Você sabe aonde são os seus limites, você sabe aonde não pode e onde pode ir. Foi o que Deus fez com Adão lá no jardim. Tá, mas nem todo mundo quer esse limite. Nem todo mundo quer esse limite. Ah, eu não posso isso. Por que eu não posso? Aí veja bem, a força na mente e na emoção, na alma. A alma fala de emoção, Sim. A alma fala de sentimento. É nesse momento que as pessoas não querem, porque mexe no meu sentimento. Eu queria fazer aquilo. E alguém diz para você, não, você não pode fazer isso. Não está na hora. Não é nesse momento, não é agora. E isso, aí as pessoas, elas acabam entrando em crise e esbravejando. E não, eu posso viver o que eu quiser, eu vou viver a minha vida. E aí começa aquelas coisas, então eu vou embora daqui, eu vou viver sozinho. E tudo isso por quê? Porque não há força na mente, na emoção. Aí na alma. Não há força na alma. Vai entrar os prazeres da carne. Né? Porque aí o que acontece? A pessoa agora começa a viver pelo seu cérebro primitivo, seu sistema límbico, e só querendo fazer ação e reação. Eu quero fazer aquilo que me dá vontade, que me dá prazer. E não se importa com os limites. E aí vem o sofrimento, porque fazer só o que quiser fazer não te satisfaz. É a ilusão da liberdade, né? A Perfeito. liberdade exige responsabilidade, independente da idade. Né? Então, assim, para cada idade a gente tem um tipo de responsabilidade que a gente já consegue ter. É verdade. Então, eu não tenho responsabilidade de gerar minhas próprias emoções. Eu peguei uma frase quando eu era mais jovem, que dizia assim, que o trabalho enobrece. Sim. Aí, e isso antes de começar, por que o trabalho enobrece? Porque o trabalho traz responsabilidade. E a responsabilidade nos leva a construir, a crescer, a desenvolver, né? E avançar. É disciplina. Tudo que não houver disciplina, haverá caos. Uma coisa, é o que eu ia falar antes. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, minha mãe falou assim, olha, você vai, a partir de hoje, então, você vai pagar a conta de água da casa e deu algumas tarefas. Nós vamos no banco, você vai abrir uma poupança, metade do que você ganhar, você vai colocar na sua poupança, você vai pagar a conta de água e o restante é seu. Sobrava quase nada. Mas o restante o quê? Ia pra carregar um celular e comer lanche na escola. Era Quer água, isso. Um cafezinho? Aceita uma água, um Eu quero cafezinho? uma água. Que tem. Eu quero. Mas eu fui ensinada dessa forma desde muito cedo. E eu sei também que você correu atrás muito cedo. Tem uma história muito legal aí, com 17 anos, né? Ou menos. Como é que foi essa coisa de correr atrás? Com Foi menos que isso, né? Menos Fala do que pra isso. esses Eu adolescentes. Então, vamos O lá. que se faz numa adolescência? O que se O faz? que a gente pode fazer pra Aquilo. construir, né? Que você Falando. Mas dá nessa um copo. pergunta aí, pode falar de como ele começou a trabalhar entregando na pizzaria ali e comprou o primeiro apartamento, né? Tá, mas isso já era uma fase avançada. Isso já era uma fase avançada. Já estava com a mente já eu mais era- madura. Eu era praticamente uma criança. Eu tinha entre 11 e 12 anos de idade.
quando meu pai me levava para trabalhar com ele. E eu não ia trabalhar no restaurante do meu pai. Meu pai estava com um restaurante, mas ele me levava para trabalhar, ele me levava à noite, eu ficava no estacionamento de uma hamburgueria que tinha do outro lado da avenida. E eu ajudava ali naquele processo, guardando os carros. Eu ficava ali, ajudando a guardar os carros, a cuidar dos carros, enquanto o pessoal ia pra hamburgueria e ia para um outro barzinho assim que tinha na esquina. Aí já recebia por isso. Não, eu ganhava caixinha. Então, eu aprendi o seguinte, bom atendimento traz boas caixinhas. Então eu era simpático, eu cuidava. Por quê? Porque eu tinha interesse. Eu aprendi e falei, opa, comecei a ganhar meu dinheirinho. Então agora eu tinha. Agora vem aquela questão de recompensa, né? Eu trabalhei, ganhei, vi minha recompensa e podia gastar com o que eu quisesse. Então eu podia comprar aquilo que me agradava. É claro que se você ganha, passei pela primeira experiência, ganha tudo, no outro dia gasta tudo, aí tá sem nada. Que legal, né? Aí tava desesperado, meu Deus, queria comprar de novo, mas não tinha o que comprar, porque eu disse, então bora trabalhar. Aí começa o aprender a administrar. O resultado de uma vida de êxito e sucesso é aprender a fazer a gestão daquilo que você ganha. Não importa se ganha muito, se ganha pouco, mas fazer a gestão daquilo que você ganha. Porque seja fiel no pouco que Deus te colocará mais sobre o muito. Mas o muito só vai chegar se você souber fazer boa gestão. Não vai esperar. Eu costumo dizer, do céu só cai chuva e dejeto de passarinho. Fato. Entendeu? Certinho. O resto tem que ser conquistado. Deus nos dá a possibilidade de conquistar. Deus está conosco, vai nos abençoar. Mas a gente tem que se esforçar para a conquista. Então, o que me traz hoje, vamos lá, dessa juventude. É os jovens dessa idade estarem sem fazer nada. Eu acho incrível isso. Como sem fazer nada? Como? Os jovens dessa idade, por exemplo, não investirem na sua vida cumprindo um princípio, que é de dízimo e oferta. Agora, mas eu não tenho o que dizimar e ofertar. Porque você não faz nada, você está sendo geral, você ainda está dando despesa para si mesmo, para os seus pais, quando na verdade você tem que estar produzindo. A vida é produção. Nós precisamos produzir. Nessa idade, eu já consumi. Não que o meu pai não me dava as coisas, meu pai continuava me dando as coisas, mas eu já conseguia ganhar o meu. E quando eu aprendi a ganhar o meu, eu falei, opa, isso é bom. Eu quero mais, eu vou cuidar disso aqui. Aí fui crescendo, depois do ensinamento eu consegui ir pra pizzaria, aí era a pizzaria, que era vizinho lá do restaurante, então eu fui lá ser um funcionário, trabalhei na pizzaria, entregador de pizza. O negócio do entregador de pizza foi legal, porque foi entregando pizza que eu comprei meu primeiro apartamento. Mas entregar de moto, de bicicleta, Não, comecei entregando pizza a pé. Eita, entregava pizza a pé, na caminhada, exatamente. E aí o que acontece? Vamos lá no fator efeito rebanho, né? A manada, onde todo mundo quer ir junto. Tinha uns 7, 8 garotos que entregavam pizza a pé. Aí comecei a entregar pizza. O que acontece? Cada entrega de pizza, eu ganhava uma taxa. Porque tinha a cobrança da taxa que era passada para mim. Fora a gorjeta, ou a caixinha, né? Não sei como é que chama hoje. A caixinha, gorjeta. Na nossa época chamava as duas coisas também. Que se ganhava na hora que se entregava a pizza. Então, era um fator. Se eu chegar lá e entregar a pizza bem, e legal, e no momento rápido pro cliente e tal, boas caixinhas. De terno e gravata correndo, assim. Não era de terno e gravata. Mas não tinha bag. Tinha bag naquela época? Tinha nada. Tinha bag não, era só na mão. Uma pizza na mão e a bichinha quentinha, deixando sua mão vermelhazinha. 4 pizzas na mão, filho. Ó, correndo. Não tinha nada de bag naquela época. A bag é dos dias de hoje. A galerinha tá com a mordomia e não faz. A bag é da minha época aí, agora. Não é porque eu tenho 45 anos que eu sou velho, eu ainda sou jovem. Porque a velhice é uma questão de alma, viu, querido? Aí veja bem. Por isso que é o nosso vovô garoto também. Aí entregava. O que eu fazia? Rápido, ligeiro. Chegava lá, fazia uma boa entrega, o cara fazia, que legal, que beleza, chegou rápido minha pizza. Era que ele já tinha costume pedir, mas chegou rápido a pizza dele. Chegou quentinha. Boa caixinha. Então, eu ganhava boa caixinha. Aí um dos meninos me chamou e falou assim, Reinaldo, veja bem, você não pode, sabe, você foi lá no endereço tal e já voltou. Você não podia, você devia ter chego aqui pelo menos uma meia hora depois.
para, joga um videogame, para lá no negócio. E aquela época tinha Lan house. aquelas calças. Não é que Lan House, Lan House Lan House era na É que o Lan House já é da minha época. fliperama. tinha as casas de fliperama. A gente ia lá, comprava fita, jogava fichinha. É que eu esqueci. Lan House ele foi Lan longe, viu? Eita, Lan House é minha, o meu passado. Você devia Lan chamar House é alguém meu mais novo. Meu baby boy. Continuando, aí o que acontece? Ele fez a proposta seguinte, ó, você não pode vir rápido porque você vai comprometer a gente. Efeito. Eu tinha uma opção, ou eu entrava na onda do efeito manada, entendeu? Ou seguia os seus princípios. Ou eu ia ser diferente. E como eu aprendi que eu não sou todo mundo, então eu não precisava fazer o que eles faziam. Eu tinha um foco. E eu aprendi a trabalhar, gostei do dinheiro que ganhava. E eu falei, quer saber uma coisa? O cliente fica feliz, eu fico feliz e o meu patrão fica feliz. Eu acho que esse lugar é bom. Esse ponto, esse caminho é certo. E mandei ver, Fininho. Eu pegava a pizza, era rodinha no pé. Eu ia rápido, voltava rápido. Causei uma crise entre eles. Causei porque na primeira reunião o patrão chamou e falou assim, por que fulano consegue nesses endereços rápido e vocês não? Causei uma crise. Eles vieram para mim, mas você está nos prejudicando. Eu falei, prejudicando tá querendo fazer você, porque enquanto você faz uma entrega, eu faço duas. Eu ganho o dobro que você ganha. Você quer que tá dizendo para mim ganhar metade? Não quero ganhar metade, eu quero ganhar o dobro. Ou mais, se for possível. Então, querido, quer o meu conselho? Vai correr você. Corre mais, para de jogar videogame e bora trabalhar. Entendeu? E continuei. Só que aí depois dali, eu fui entregar pizza de mobilete. Né? Era a época da mobilete. Entreguei pizza de mobilete. Barulhenta pra caramba. Depois entreguei pizza Chegava de Vespinha. cheirando óleo Vespinha. no cliente. Mas eu não tinha carne, não tinha nem idade pra isso, viu? E já entregava pizza de mobilete, comia um mobilete, entregava Não mobilete. faça isso, não faça entregue sem carne. isso, não pode. É errado. Enfim, mas foi nessa época que eu consegui, entrei, tinha uma cooperativa, chama-se Paulicop, nunca vou esquecer. Paulicop, uma cooperativa. E eu comprei meu primeiro apartamento ali. Então eu pagava, todo mês eu pagava a mensalidade do meu apartamento. E antes de eu fazer 18 anos, inclusive as torres eram levantadas, como era a cooperativa, tinha um sorteio, né? Então não tinha assim, por hora de chegar, todo mundo pagava e tinha um evento do sorteio. No dia do sorteio eu fui sorteado e sendo sorteado ainda tive a oportunidade de escolher o último andar que estava no prédio, né? E aí eu tava lá, jovem, com a chave do meu apartamento. Quase na mão. cobertura. Isso aí. E aí o que acontece? Tá certo que quando eu abri, a vista era pra favela, eu falei assim, mas olha que vista mais linda, que beleza. Foi normal, né? Esse foi o começo. Eu, feliz da vida, é o que eu pude, eu conquistei. E é isso. Não morei lá. Logo depois que eu peguei a chave, aí dinheiro tem que fazer dinheiro. Eu peguei a chave, então com chave na mão, agora ele vale mais. Porque estava todo mundo esperando. Aí eu coloquei a venda com valor maior, recuperei tudo que eu investi com mais lucro e peguei aquele lucro e dei entrada em outro apartamento maior do que esse que eu tinha. E assim foi minha jornada até hoje. Hoje eu moro numa boa. Hoje eu moro numa. Eu não tinha feito 18 ainda não. Tá. E a conversão vem depois. A conversão vem depois. Tá. Minha conversão vem lá nos. Minha conversão vem lá nos 23, 24 anos. Aí você ia dizer que você mora numa casa tal. Moro numa casa hoje boa, maravilhosa, que amo, bonita, grande. Agora tem a jabuticabeira. Agora tem a jabuticabeira, né? Tá todo mundo de olho na minha jabuticabeira. Todo mundo. Aqui é o seguinte: pega umas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, aqui, dá tudo. Mas nem tudo, velho, né? Pega tudo menos da jabuticaba. Aí, então moro hoje numa casa linda, maravilhosa, mas o que é essa casa? Ela é fruto de uma história. Ela não é fruto de alguns dias. Ela é fruto de uma jornada. E uma jornada que eu comecei bem cedo. Porque de um apartamento eu fui para o outro, do outro apartamento eu fui para um terreno, vendi o apartamento, construí essa casa e agora eu estou onde é que eu estou. Então teve uma jornada, investi. Não foi do nada. As pessoas olham hoje e falam assim, nossa, olha a casa que eu posso morar. Custou uma vida, né? Custou uma jornada aí. Quando os meus amigos, aos finais de semana, estavam na bagunçando, se divertindo, eu estava trabalhando. Para mim, final de semana sempre foi trabalho.
Eu nunca tive essa... uns ou os outros, eu tive essa mordomia de poder dizer assim, tô no trabalho. Ó, escute bem. A gente percebe que o final de Eu semana vim de uma época, até hoje, né? Depois, até hoje. Como pastor também. Não mudou, né? Eu falei que eu nasci para trabalhar no final de semana. Olha, mas eu vim de uma época que era assim. E é isso importante que as pessoas saibam. Eu não sei se vocês lembram, não é da época de vocês, que tinha na Marginal Tietê o famoso parque de diversão chamado Play Center. Opa, como não? Play Center. Você foi? Eu fui no Play Center. Play Center. Eu pequenininho, mas Você fui. foi, você tinha 1 ano de idade. Foi na fase pequenininho, mas Você tava na barriga da sua mãe. Então, eu vim de uma época que eu tinha desejo para ir no Play Center. Mas meu pai não tinha condição de comprar um ingresso para mim. Era o ingresso do Play Center. Gente, era só o ingresso do Play Center. Mas não tínhamos condições de comprar um ingresso do Play Center. Entende isso? Então, isso é bom as pessoas saberem. Porque o sucesso, ele vem. Mas vem com esforço, vem com dedicação, vem com empenho, vem com força, vem com autoestima e olhando para o futuro. E nada, mesmo que a pessoa não tenha nada, do nada ela pode ir muito longe, muito grande. É uma questão de decisão. Então tem que decidir. Ou vai decidir viver essa mesmice, ou vai decidir ficar nessa vida parada, ou vai decidir ficar reclamando e murmurando, ou vai decidir ser diferente, ou vai decidir explorar o poder que há dentro de você para mudar esse mundo, para mudar essa geração, para fazer alguma coisa. É isso. Entendeu? Uma coisa que a gente andou conversando aí, você falou desse Esse apartamento. podcast aqui vai dar horas de gravação. Mas hein? é assim que o povo gosta. Pelo amor de Deus. Vamos Quero ver todo mundo ouvir. Quero ver É assim que o povo gosta. quantas pessoas vão ouvir isso aqui. Ixi, vamos pensar na casa dos milhões. Vocês que seguem o Reinaldo, pode começar a clicar aí e seguir agora o Hot on Air. Exatamente. Nessa época que você comprou apartamento, você já tava pra casar, não tava? Agora vem uma Quando eu história comprei, legal, cara. quando eu comprei esse apartamento, não, tava não. Tava não? Quando eu conheci Não, o segundo, a Thaís, agora. Segundo apartamento. o segundo sim. O segundo já Sim. tava. O segundo já tava. O segundo já tava. Mas Tava a caminho dele. a sua esposa, ela falou pra gente, perguntar pro senhor, o que aconteceu no seu segundo dia de casado? Ó, ninguém deu café pra mim. Todo mundo pediu Eu café, ofereci café. Eu tô aqui esperando o café agora. fiz assim. Agora que eu parei de falar, porque eu olhando falei, cadê meu café? Eu falei assim, você quer água ou café? Café também. Aí você falou assim, água. Aí eu te entreguei água, ué. Sacanagem, ô Marcelo. A primeira vez que eu venho aqui, inaugurar um negócio e nem o Ó, cafezinho. o seu café, o seu Pelo café. amor de Deus. Não é qualquer café não, cara. Olha isso. Eu gostei dessa maquininha aí. 3 corações aqui, a gente tá sendo patrocinado. Pai, Filho e Espírito Santo. Se você quiser 3 corações patrocinar a gente, ó, manda aí. Glória a Deus. Nós estamos precisando de um patrocínio aqui. Eu acho que é muito importante. Essa salinha aqui ficou linda, maravilhosa. Mas quem estiver ouvindo esse podcast, se tiver um ar-condicionado para doar aqui pro pessoal do Rota, Ar-condicionado, vai ficar bonitinho. cadeira e frigobar. Eu ia falar das E cadeiras, uma viu? TV. E uma TV. 4 cadeiras bonitinhas aqui ia ficar da hora. Ia ficar da hora, né? E a TV também. Que TV que vocês querem? A gente quer uma televisãozinha só pra botar. 60 polegadas. 60 polegadas vai ficar muito grande. Põe a 72, tela curva, Ultra HD aí, que tá, Então, vamos- tá tudo bem. Vamos, 4K. por que a gente vai limitar a bênção do Senhor? Eu não sei. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Você que está nos ouvindo agora, se quiser abençoar aqui o podcast do Rota 316 Inclusive- da Igreja da Restauração. Inclusive, Você que tá canequinha, ó. Vendo, você que tá vendo a canequinha. A canequinha. Você vai me É servir copo de café plástico. no copo de plástico. É o que tem por enquanto. Pelo amor de Deus, com tanta louça que tem lá dentro, meu Deus do céu. Não, como é que chama? A água só não veio quente porque O patrocinador não colocaram chegou congelado. ainda. O patrocinador não chegou. Não chegou ainda, oxi? Ah, meu Deus. Cadê o patrocínio? Então O você patrocínio que- da Igreja então da você- Restauração já tá aqui, Então ó. você que está me assistindo, você pode fazer essa doação aqui pro nosso podcast. Ar-condicionado pode ser aquele de 7.000 BTU, 9.000 BTU, a salinha aqui vai refrescar, que é uma beleza. Estamos precisando de cadeiras, canequinhas, xicaracinhas bonitinhas pra gente tomar um café decente, porque estão me servindo café no copo de plástico. Pra queimar o dedo ainda. Você da igreja que está nos ouvindo, por favor, faça essa doação. Já disse Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, você só vai poder colher aquilo que você oferta. Então, faça essa oferta aqui, vai ficar ali. Ah, lembrando da televisão, que eles querem pôr uma televisão aqui É, também. o frigobar pra gente oferecer uma coquinha, um energético aqui, porque se a pessoa tiver muito Ó, triste... tá feito o pedido. Agora você corta esse vídeo aí, passa lá na igreja. Beleza. Mas sua- uma coisa legal que você falou aí, né? Tudo aqui foi construído com base de
doação dos meninos de tempo. Passamos 3 Rafa meses e construindo aqui Paulo. essa. A igreja, Pessoas né? que A têm igreja. peso A pra igreja, tocar. com- Olha esses Os microfones. equipamentos. Olha esse A microfone. igreja. Esse microfone não é. Isso aqui não é pouca porcaria, não. As crianças, cara, realizadíssimos. assim. Ficaram lindos, né? Primeiro- Primeiro a brincadeira. Primeiro veio a frustração, né? Criança com brinquedo. Não, falou assim, a gente chegou aqui e falou assim, não, nossa, filho, vocês não estão na sala errada. Eu falei, não, mas você falou que era aqui, o último quarto lá. Eu falei, nossa, mas então é o outro? Não, Nossa, não, o outro tem banheira. Tem uma Nossa, banheira no tem quarto. banheira, vamos filmar na banheira. Não, filho, tem que começar pequeno. Tem que colocar Aí botou a foto. gente aqui dentro e falou assim, nossa, é Como era pequeno que- mesmo, né? Como é? Não foi isso que eu falei. Duvido que meu aposto já falou. Não, Marcelo. Não, Marcelo. Eu olhei esse quarto aqui e eu ouvi algumas coisas ele falando, o Rafael falando, não, vamos fazer podcast, não sei o que e tal. Ok. Aí o dia que nós compramos aqui, eu olhei esse quarto. Quando eu olhei esse quarto aqui, ele tá isolado, pode ver, tá isolado da casa e tal. Tá bem guardado aqui, não tem ruído, a gente consegue praticamente não ouvir nada lá fora. E quando eu olhei, eu falei assim, nossa, É ali. aqui é o quarto. Eu só pensei, porque todo mundo quis esses. Tem gente lá esperando cômodo aqui. E não tem mais cômodo. Sim. Tem gente esperando pra botar alguma coisa em algum lugar aqui. Até porque a rota já E não dominou, tem. né? Mas quando nós tava aqui limpando a primeira etapa, eu pensei, falei, eu olhei, chamei a Thaís, falei, amor, eu vou fazer aqui o podcast dos meninos. Ok. Aí eu tinha essa chave, tranquei, deixei trancadinho esse quarto. Falei, Rafa, arrumei o lugar pra você, tal. Beleza. Começa a organizar. Aí eles não vieram ver. É, porque a gente Não achou vieram que era o outro Não, quarto. calma. Porque Não a gente vieram sabia que ver. aqui era um depósito Não vieram aqui ver, das não me ferramentas, né? perguntaram, não me perguntaram nada. Aí, Colocaram as coisas lá. cara, aí eu tô lá no dia, compramos tudo isso aqui e tal. A mesa que nós olhamos, fizeram os moldes, ok, pra caber o microfone, beleza. Aí tô começando a montar. Eu mexi o óleo no. Eu acho que foi na. que você tava aqui, né? Foi numa Não, quarta-feira. foto. Eu não Foi numa tava aqui, quarta-feira. Vou te mandar uma foto. Me mandou uma foto, ó, nós estamos preparando. Quando eu olhei a foto, eu falei, ei, onde é que vocês estão? Falei, o que vocês estão fazendo aí nesse quarto? Foi, ué, não foi Não, aqui que nós você não vamos falou? montar aqui. Eu falei, você tá ficando louco? Não é aí não, é lá no outro quarto lá fora. Mas a gente se monta lá dentro, não consegue fazer. Entendeu? Ia ter ruído, barulho, enfim. Ia ficar limitado demais. Falei, não, tem um lugarzinho especial. Aí a gente falou, nossa, é o outro quarto tem banheira, velho. Tem uma banheira, estourou no Banheira, norte. Você tava pensando, né? Não, e Banheiro o trabalho que deu pra tirar aquela lona lá de dentro? Aí quando falou no outro quarto, eu falei, Rafa, vai ter que levar a lona pro outro lado de novo. Tinha 9 garotos pra ajudar a buscar a lona. Os 2 tiraram a lona. Sozinho, empolgado, Suando, falou, que a gente vai vai montar. montar um podcast aqui. E aí descobre que é nesse. Aí encostou na janela e falou assim, não, filho, você não foi lá. Ué, você não pegou nem a chave. Eu falei, mas a chave tá aqui. Não, e eu falei pra ele, é num quartinho, onde tem um armário e uma mesa. E a gente chegou no quarto lá, tinha um armário e Tinha uma um mesa. armário e uma mesa. Lá não é armário, lá é um guarda-roupa. Guarda-roupa é muito diferente de armário, viu? É um armário de escritório. Entendo. Tem diferença muito grande. Mas agora Beleza. que você já entendeu, já vai patrocinar a gente, já vai entrar em contato. Bora pra história do segundo apartamento. Do segundo dia de casamento que mandaram uma pessoa que mora na sua casa, agente duplo, falou assim, pergunta pro Reinaldo, pergunta pro rei, acho que já sabe o que eu tô falando, o que aconteceu no nosso segundo dia de casamento, na lua de mel. Ah, não lua de mel. Na lua de mel. Não, tranquilo. Eu só quis devolver o produto, liguei pra minha sogra e falei, eu tô devolvendo, tô dentro do prazo do Procon, vou devolver o produto, porque o produto aqui falhou. Aí a Thaís desmaiou. Nós estávamos no resort em Maceió, e ela no quarto, nós tínhamos chego, tal, cansado, dormimos bastante naquele dia, porque foi festa, viajou no mesmo dia, horrível fazer isso, gente. Não Horrível. faça. Não faça isso. Não case no dia e marque a viaja viagem no outro. Não, porque Dá um tempinho. dá um tempinho, dorme um dia aqui, depois Descansa. vai viajar. Foi o que a gente fez. E aí nós fomos direto, chegamos lá cansados, desmaiamos. Ficamos na cama, nem comendo, nada, desmaiamos, bum, porque nós tava virado. Aí quando acordamos, começamos, né, vamos ver o que a gente vai fazer e tal, vamos sair, não sei o quê. Aí de repente a porta vai abre a porta do armário
e enrosca a porta do armário na unha do dedão do pé. Ai. Aí levantou a unha. Ela deu, ai, e sentou na mesa e botou a mão assim. Quando ela viu que tinha sangue, foi 2 segundos. 2 segundos ela, pum, apagou. E foi caindo pra fora da cama. E eu segurei, coloquei ela na cama. E eu desesperado, meu Deus, apagou. Olha que linda, tua primeira missão de eu vou cuidar o resto da vida dessa pessoa. Eu tava ali desesperado, falei, acho que eu matei. Acho que eu matei, que o que eu vou falar agora? Vou ser preso. Aí eu montei em cima dela, aí me veio o desespero, falei, eu vi nos filmes, né, quando acorda alguém desmaiado, tem que bater, né? Comecei a bater no rosto dela assim, acorda. Sangue no quarto. Você viu o que faz a falta de experiência? Por isso que o jovem tem que aprender. Tem que ter maturidade pra aprender as coisas. Eu tava novo, não sabia, nunca tinha pego ninguém no caminho desmaiado. Tava batendo no rosto dela pra ver se acordava. Aí chega o pessoal do hotel, tá acontecendo alguma coisa aí, Não, tá não. lá desbofetando. Batendo na cara dela e sangue no chão, né? e ela- Que cena terrível. Aí ela acorda, quando ela volta do desmaio, ela já volta e diz assim, por que você tá me batendo? Falei, por que você tá desmaiada? Ai, meu Deus, que terror. Quantos anos vocês se casaram? Oi? Você tinha quantos anos? Foi Agora tem que 2000? acertar. Não, sua idade. Não, eu não sou bom pra data, não. Bom pra data, Você não. não lembra da idade que você casou? Eu tinha, acho que, 24 anos. 23, 24, 25. Nossa, Ok, na casa dos Tava na casa dos 20. tava na casa dos 20. Pelo amor de Deus. Foi em 2000 e... Poxa, eu nem posso fazer isso. Tá enxergando aí? A Marcela não pode fazer isso porque Foi. Não, a foi. aliança dela foi, tá... Ei! Foi 12 do... Agora ferrou. Para tudo. Foi 12 de 1 de 2012. Pôs no dedo. Aí. Entendeu? 12 de 2012. Então eu tô com 20 anos de casado. 2012? 2002. Ah, perdão. 2002 sim, agora 20. 12 de 1 de 2002. Então eu tô com 20 anos de Tá casado. vendo como ele é o cara da matemática? Então nunca ia corrigir essa eu parte. casei com 25 anos. Tinha 25 anos quando eu casei. É pior que a Marcela nem pode fazer isso aí que você fez aí, de arrancar a aliança pra conferir a data, porque a dela tá errada. A dela, A data dela tá um ano a mais. Eu casei um ano depois. Você casou um ano depois. Mas conta como que foi a sua conversão. Com quantos anos você tinha? O mais legal, acho que a Claudinha falava muito isso. Uma vez ela foi ministrar, não lembro se foi na igreja, se foi em outro lugar, eu tava acompanhando. E ela foi contar uma história que eu já sabia e eu sempre escutava. E aí, no meio da pregação, ela falou, meu, você ainda ri disso? Né? E ela fala assim, discípulo que acompanha a gente, que caminha com a gente, sabe as nossas histórias. Né? Então, essa questão de conversão, do que você achava antes, né? Acho que é isso. Não, o que É Ela ri. muito Agora eu fiquei legal. curioso até de lembrar. Oi? A Claudinha, você fala Claudinha, a... Claudinha Rodrigues, foi minha Rodrigues. primeira líder. Sim. Foi quem me Líder da acompanhou, dança. Líder da dança. Quem o senhor entregou. Casada hoje, muito É por isso que a bem. menina de ouro da restauração tá aqui há tantos anos. Fazer o quê? A Marcela? É. Desde o começo. Ele nem vai lembrar disso. Eu entreguei panfleto com ele e com o pastor. Ele convocou a igreja, que na época acho que dava. Quando eu tava na Tuca, tinha quantas pessoas? Depende da fase. Mas nós... Eu cheguei na Tuca no prédio de baixo. quando Ah, no prédio de baixo? É. Nós não éramos, nós era não mais era um... nem 50. Não era ali, nem não é? 50. Ela conhecia todo mundo pelo nome. 50 era ali o aleatório, exatamente. Não era? É. E aí, 50 pessoas, ele convocou a igreja na maior força. Vamos fazer uma panfletagem, não sei o que lá. Chegou, tava eu, o senhor, o pastor Cleuto. E vamos panfletar. Vamos panfletar. Só os Eu dinossauros. olhei pra ele e falei assim, o que a gente vai fazer? Eu achei que ele ia falar, vamos pra casa, né? Que era a minha expectativa naquela hora. Jovem, tá não, vou embora. E aí você deu o panfletinho pra gente e falou, ó, você vai cumprimentar as pessoas. Porque não era pra... Porque assim, eu queria só jogar ali na caixinha de correio e sair, né? Não, a gente foi da Tuca até o Sabiá aqui. Panfletando. A gente veio até o Então, eu Sabiá. quero aproveitar esse seu gancho e falar uma coisa muito importante a respeito disso. Porque o evangelho é isso. O evangelho é você sair das quatro paredes e falar de Jesus para as pessoas. As pessoas acostumam que igreja, a gente tem que estar dentro da igreja, fechado, e aí para mim poder salvar alguém, eu preciso levar essa pessoa a esse ambiente para que ela seja salva. E não é isso. Não é, jamais. É ao contrário. É, Sair. O ambiente da É igreja... o id. O ambiente da igreja é um cumprimento de uma chamada. Deus disse que nós deveríamos congregar, nós deveríamos
como corpo, estarmos juntos É a consolidação, para né? celebrar o nome dele, para cumprir a palavra, para glorificá-lo, para celebrar as festas, né? Para dar a ele a honra toda semana como deve ser feito, né? O homem trabalhou 6 dias, no 7º descansou, não é descansou de descansar, mas no 7º ele parou tudo para trazer à sua memória o seu Criador, aquele que o criou, que cuida e que ainda continua cuidando dele. Bom, mas enfim, quando eu me converti, minha vida foi rua. Eu entendi, o evangelho é isso, nós temos que salvar as pessoas. Então, eu comecei a minha célula e fui fazer o quê? Fui pra rua, fui evangelizar. Eu me converti, eu acho que tinha 24 anos de idade. Quando eu me converti, uma coisa importante, que hoje a gente vê muito os jovens, eu 24 anos, eu pensei assim, meu Deus, eu me converti já muito velho, passado. Por que eu não conheci Jesus antes? Foi o meu sentimento. E eu só tinha 24 anos. E meu sentimento era, eu deveria ter conhecido Jesus antes. Por que eu não nasci no Evangelho? Por que eu não conheci lá atrás? Porque até os 24 eu já tinha feito muita coisa errada. Muita coisa errada. Já tinha me enfiado em várias enrascadas. Já tinha, assim, vivido vários processos de livramento. Aí eu começo a trazer à memória aquilo que eu vivi, quantos livramentos Deus já não me deu, né? Porque eu fui muito rueiro. Antes de se converter. Antes de me converter, eu baguncei, eu saía toda noite, eu vivia no centro da cidade, Praça Santa Cecília, no meio dos punk, dos góticos. Meu Deus, eu vivia aquelas loucuras, entendeu? Eu chegava em casa quando o sol nascia. Imaginar? Será? Nunca Será? Colorido? Um moicano colorido aqui. Não, nunca fiz um moicano, não, mas eu tinha amigos assim. Eu curtia mais o gótico, mais o som eletrônico. E quantos livramentos eu vi Deus assim me livrar. Eu vi hoje eu vi, depois de convertido, eu vi como Deus me livrou. Teve uma vez, uma circunstância, nós estávamos acabando de sair do Retrô e era quase de manhã, tinha uma barraca de pastel, nós paramos ali, mas de repente quando nós paramos ali, chegou uns 300 punk, mas chegou punk de tudo que era lado. E eles vieram, na verdade, para pegar os caras, para pegar nós, os góticos que estavam tudo saindo ali do Retrô. E eu encostado numa barraca de pastel, e um punk veio e falou assim, paga um pastel aí. Você estava vestido como? Eu estava vestido. Eu tava vestido todo de preto, calça preta, coturnão até aqui a canela, né? Camisa rasgada. Roqueirão. Não, mais ou menos isso. Aí, ele chegou do lado e falou assim, me paga um pastel. E eu não tinha dinheiro. Eu falei, não vou pagar. Mas na verdade... A melhor explicação, eu não tinha dinheiro. dinheiro. Ele falou, não, você vai me pagar. Se não pagar, você vai apanhar agora. Mas na verdade, o que ele fez? Ele, na verdade, só queria um pretexto para começar uma briga. E ele ia causar. Naquela hora, porque eles chegaram, eles estavam procurando um pretexto para iniciar uma muvuca e aí começa a pancadaria. E eram muitos. E naquele momento que eu estava ali na barraca, dentre eles tinha um rapaz chamado Vamp. É um punk, muito punk. E ele era meu amigo. Eu conheci ele, nós saímos várias vezes juntos. Pro lado da freguesia do Ó, lá da Matriz. Ganhei essa amizade com ele. Gente boa, rapaz, gente boa. E ele viu naquele momento que era eu. Aí ele foi do meu lado e chegou pro cara e falou, deixa o moleque aí. Aí o cara, não, Vamp, não entra nessa não, Vamp. O negócio vai ferver aqui agora. Ele falou, não, deixa o moleque. Tá comigo. Não, Vamp, não sei o quê. Aí o rapaz... Vamp era respeitado. Era respeitado e tomou o negócio. E eu suei frio. Porque a pancadaria ia ser grande. Antes de ter sido... Eu morri antes do caos acontecer. A alma foi, ficou só o corpo. E aí apazigou. E aí nós fomos embora. E o Vamp falou, não, vamos lá que eu vou levar vocês até o metrô. E nós fomos caminhando pro metrô. E aí não houve a confusão. Tava eu, meu irmão mais velho e o João. O que acontece? Nossa. Hoje, convertido, o que foi aquilo? Foi Deus. Ia morrer. É muita pancadaria. Ninguém aguenta, não. Então eu vivi essas loucuras. Depois que eu me converti com 24 anos de idade, o que aconteceu? Eu olhei e falei, meu Deus, é muito tarde. Como Jesus chegou tarde, era a sensação que eu tinha. Por que eu não conheci Jesus antes?
eu estava meditando na palavra, vivendo o primeiro amor de Jesus, e pensar, por que eu não conheci Jesus antes? Por que não chegou na minha adolescência? Então, eu vejo hoje esses jovens, esses adolescentes, tendo a oportunidade de estar com Jesus. Meu Deus, põe a mão para o céu, agradece muito, porque Jesus chegou agora na sua vida, nessa fase. Esse é o melhor, você poder conhecer Jesus neste momento, viver isso e não precisar viver as outras coisas, ou não precisar passar pelos riscos, porque tudo é um risco, né? Também, quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus disse para ele assim, ó, também está escrito, não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Então, a gente tem um livre-arbítrio. Então, muitas coisas ruins podem acontecer se a gente tentar a Deus nesse momento. Então, o que acontece? Aí, no começo da minha conversão, o que aconteceu? Aí, quando me converti, eu fui para a rua. O negócio era salvar vidas. E fui evangelizar. Eu não queria saber. O negócio era evangelizar. Precisamos salvar pessoas. Jesus entrou e eu falei assim, o mundo precisa ser salvo. E é isso é o verdadeiro cristianismo. E as pessoas têm que entender isso hoje. Entender isso e viver isso, não é só saber. Porque muitas pessoas sabem o que é o trabalho de evangelização, mas não é só saber, é viver, é estar nele. E é isso, Marcelo, que você trouxe à tona. No começo da minha conversão foi isso, eu fui para a rua, eu fui evangelizar as pessoas, eu parava as pessoas na rua, começava a falar do amor de Jesus, eu orava por elas. Quando eu abri minha primeira célula, eu morava na Vila Nova Cachoeirinha, bem próximo ao cemitério. Quando era 11 e pouco da noite, eu ia para a porta do cemitério. Nós ia lá para a porta do cemitério, um cemitério municipal, né? E então as pessoas iam lá, os macumbeiros iam fazer macumba e nós estávamos lá para evangelizar. Parava o carro e eu já ia na direção, falar do amor de Jesus. Foi numa dessas vezes à noite que eu evangelizei um traficante. Tinha um traficante ali do bairro. Nós paramos ele, oramos por ele ficou endemoniado, nós oramos, o demônio saiu, ele jogou as drogas tudo fora. Na outra semana estava na minha cela, a Thaís nem sabia, mas estava o traficante lá. Eu tinha um discípulo que era traficante. Dentro de casa. Dentro do meu apartamento. Ela não sabia, é a melhor parte. Eu tinha um outro discípulo, ele era um morenão assim, meio gorducho. Ele era piloto de roubo a banco. Piloto de fuga. Piloto de Tinha fuga. uma quadrilha dentro de casa. Tinha. Tava protegido Todo por Deus. todo mundo sentadinho, ouvindo falar de Jesus ali, numa boa. Então, o que acontece? É isso é evangelho, né? Jesus alcançando o coração dessas pessoas, de outras famílias. Eu tinha um casal também de discípulos, meu Deus do céu, quando eles chegaram na cela, o marido batia a cabeça na parede. Era um caos total. As crianças deles eram todas perturbadas. Quando acabava a cela, eu ia pro meu banheiro estava lotado de papel no teto, que as crianças pegavam o papel dentro do banheiro, molhavam e pau no teto. É coisa de criança. Entendeu? Mas aí até Coisa que... de criança? Até que o espírito... Que criança você tá convivendo? Criança da nossa época. Duvido que o menino na sua casa faria isso. Não, Até hoje a não. Márcia? Hoje Não, e sabe aqueles negócios de banheiro, de colocar na privada? Sim. Teve um dia que tava lá direitinho pra dar cheirinho, eles pegaram aquilo e começaram a esfregar tudo no azulejo. É pro cheiro ficar em todo o ambiente. Aí, até que o momento, eles foram ouvindo a palavra, a gente com todo o amor, com todo o carinho, foi cuidando, porque aquelas crianças foram transformadas, foram batizadas com o Espírito Santo, agora durante as celas ficavam sentadinhos, não sabiam ler, mas sentadinhos, papel na mão, ouvindo eu ministrar a célula. Então, isso é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E é isso, a gente precisa sair para evangelizar. A Marcela trouxe bem à tona aqui, né, nessa fala, o começo da igreja. Nós fizemos isso, mas não foi só no começo, não. Recentemente também fiz isso aqui. Nós estamos aqui, na Vila Dourado, e eu vendo aquele monte de jovem, vendo aquele pessoal, e um negócio que ninguém vai para lugar nenhum, porque parece que fica todo mundo esperando o pastor fazer as coisas. Gente, você esperar por mim, eu alcanço um limite. Lembra que eu falei que tudo tem um limite? Sim. Eu tenho um limite. Eu vou até um certo ponto. E Jesus não me escolheu o super pastor que vai mudar a cidade de Cotia e região. Não, Mas tá querido. quase. Esse trabalho é um trabalho do corpo. É um trabalho do corpo. Mas as pessoas imaginam assim, se o pastor não tiver, então não vou fazer. Se o pastor não for participar, não vou fazer. E aí eu não vejo as pessoas fazendo. Não é por falta de ensinar ou de falar. Ou às vezes é o quê? É atitude. Então tá bom. Marquei o evangelismo. Eu levei todos esses jovens pra rua. Nós fomos pra rua. Eu mostrei para eles que não precisa ter medo de falar de Jesus. Pode abordar as pessoas. As pessoas foram recebendo Jesus, as pessoas foram chorando, as pessoas receberam oração. E eu falei, é isso, né? Que... Foi isso recente, ou aquele dia que a gente foi pra rota? Não. Rota?
E Acho isso que foi foi com aquele rota, dia foi que com nós as fomos com a placas, rota. né? Tava escrito. É, placas. aquilo nós fomos Foi com a com a rota. rota, Mas foi aquilo com não essa foi a luta. primeira vez. Sim, A minha sim. vida de cristianismo foi fazer isso. E se me chamar de novo, quer reunir o povo de novo, eu vou com vocês pra A rua. gente tá marcando, bater. outro Então, já. Mas é isso, porque a juventude vai ouvir esse podcast e é isso que precisa entender. Isso é cristianismo. É você perder a sua vergonha. Se Jesus é na sua vida, se ele está em você verdadeiramente, ele precisa alcançar. Porque o amor de Deus está em nós. E o amor de Deus, qual foi o amor de Deus? Ele enviou o seu único filho para morrer na cruz para que as pessoas sejam salvas. Então, se o amor de Deus está em nós, a pessoa que está ao nosso redor, no nosso ambiente, precisa ser salvo. Agora, eu falar que tenho Jesus e ficar calado, trancado no meu quartinho ou no meu mundo e não expor Jesus para outras pessoas, na verdade, você precisa fazer uma autorreflexão. Porque Jesus ainda não é verdadeiramente pleno dentro de você. Porque se for pleno dentro da gente vai falar de Jesus em qualquer circunstância. Agora, recentemente, eu estava na praia, a Beatriz estava junto, nós pegamos agora mês passado, pegamos um final de semana, a gente desce rápido, porque todo domingo nós estamos na igreja, então, falei, não, vamos lá, vamos ficar um dia lá, 2 dias, ficamos 2 dias. Descemos para a praia, chegamos, toda aquela loucura, mexe no apartamento, arruma, tal, limpa, tal, bota roupa, passa protetor, tal, vamos para a praia. Pegamos as cadeiras, nós sentamos na areia. Quando eu sentei na areia, um rapaz com carrinho de bebida, aqueles carrinhos de bebida, só tinha bebida quente, né? Ele para assim e agacha com a mão nas costas, assim, com dor. Oportunidade. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu levantei da cadeira e fui na direção do homem. Cheguei perto dele e comecei a conversar. Eu falei, o senhor tá com dor? Ah, tô com dor e não sei o quê. Começou a falar. E eu falei, o que você tem? Ah, tem um hérnia assim, tá bom. Posso orar por você? Jesus vai curar você. Ah, minha mãe é evangélica. Minha mãe mora na Bahia, evangélica. Filho de crente, tá vendo? Eu falei, mas tudo bem, eu quero orar por você. Posso orar por você? Pode. Ele ficou de pé, eu falei, eu vou pôr a mão nas suas costas. Pus a mão nas costas dele. Aí foi chegando as pessoas até para comprar a bebida do carrinho, e eu lá orando, Espírito Santo, cura ele, Senhor, toca nele agora, traz o seu poder. E é isso. Eu estava na praia, eu estava de sunga, o sol estava quente, mas... Sem religiosidade. Sem religiosidade, não é isso que nos Imagina impede, orar de mas sunga. imagina, ó, meu Deus do céu. Mas pastor pode usar sunga? Por acaso o pastor toma banho de roupa? Quando eu tomo banho, eu tô peladão. Essa é a parte gratificante de ser um pastor, ver as coisas acontecer. Mas existem os momentos ruins também. De tristeza. Já pensou em jogar tudo pro alto, falar, não quero mais saber disso e... Eu não posso ter esse direito. Vou explicar o porquê. Eu tive a oportunidade da escolha. A escolha. E Jesus me chamou para essa obra. E quando Jesus me chamou, deixou bem claro. Mas eu tinha ainda ali o direito da escolha. Eu podia dizer, não quero isso. Ou eu podia dizer, eis-me aqui, Senhor. Então eu fiz a escolha. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. O que eu entendo, daquele momento em diante, não tem mais escolha. Não tem volta. Não tem outra Não. alternativa. Que alternativa? Que livre-arbítrio eu tenho se eu já entreguei minha vida para Ele? Já foi entregue. Já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Entendeu? A minha jornada é eternidade. É com Ele. Então não tem esse negócio de voltar atrás e jogar a toalha. Não é fácil. Não. É difícil. É desafiador. Tem momentos difíceis. Tem momento que causa o estresse chega. Né? Às vezes as pessoas elas causam com coisas tão fúteis, bobas, né? Insignificantes que não precisariam. Mas é o ser humano. E é o nosso trabalho. Entendeu? Retroceder, misericórdia, jamais. Para frente sempre, na medida que eu posso. Eu vou sempre tentar fazer o meu melhor. Tentar fazer o meu melhor. Não é o que a gente vai fazer, é o melhor. Mas é tentar fazer o melhor. Entendeu? Até porque a perfeição é só de Jesus. A gente não consegue chegar nesse patamar. Exatamente, nós vamos tentar fazer o nosso melhor. Agora, o que faz? É pesado o ministério? É difícil o ministério? A gestão de tudo isso. Tudo isso, eu posso dizer o seguinte, é uma paixão. E a paixão está por ver vidas salvas. Quer uma coisa que me entristece? Quando um apelo é feito na igreja e ninguém aceita Jesus. Eu olho para a igreja e me pergunto, o que é essa igreja? O que eles estão pensando? Aonde que está o erro? Por que os perdidos não estão sentados ali ouvindo para entregarem o seu coração para Jesus? Eu falo para os pastores que eu dou cobertura de aliança, falo,
Quando uma pessoa entregar a vida para Jesus na igreja, ir para frente, confessar Jesus como Senhor e Salvador, e aquilo não te emocionar, você precisa rever os seus conceitos e voltar os seus caminhos ao Senhor. Porque foi esse o propósito. Vidas reconhecendo Ele, o Senhor, como Salvador. Se esse processo para, então tudo está errado. Entendeu? Não importa se a igreja, se ela é bege, se ela é preta, se ela está pintada, se ela tem telão de LED, se não tem telão de LED. Não importa a beleza, a tecnologia. A gente olha as igrejas hoje, não tenho nada contra, não. Muito bonito, as igrejas legal, tal. Na nossa nova reforma, eu vou até querer fazer isso aí. Quero ver que na hora da ampliação, a gente mudar todo o layout da igreja, manter ela um pouco mais nesse layout novo. Mas não é isso, porque o que embeleza a igreja são as pessoas que estão sendo salvas. As pessoas que vão se convertendo, as pessoas que vão entregando sua vida para Jesus. As pessoas, eu fico muito feliz quando eu estou passando pela igreja, conversando com as pessoas, e eu vejo as pessoas soltando alguns jargões ainda da velha criatura. Nossa Senhora! Nossa, na minha frente, né? Coisas comuns do dia a dia, né? Não só esse detalhe e muitos outros. Eu olho. Às vezes as pessoas nem percebem. Os que percebem ficam vermelhos, fica tranquilo, fica em paz. Mas isso é alegria, porque essa é uma igreja viva. A igreja que está salvando vidas. E é isso que não pode parar. Não pode parar de jeito nenhum. Então, essa juventude que vai estar aqui ouvindo o seguinte. Por que Deus te chamou como jovem? Deus chamou na Bíblia os jovens para mudarem gerações. Davi, quando foi chamado, era um jovenzinho. Saul olhou para ele e falou assim, meu Deus, esse moleque vai fazer o quê? Mas não tinha outra opção. Os próprios 12 de Jesus, os 12 de Jesus, eles tinham entre 12 a 19 anos ali, mais ou menos. Eram jovens, foram chamados, saíram do seu propósito para seguir a Jesus. Mas veja bem, você vê aquele momento em que Davi recebe a armadura de Saul. Ele não conseguia mexer naquela armadura. Ele não conseguia se mover. Por quê? Porque a armadura era grande demais, era muito pesada. Ele era um jovem, mas a chamada na juventude é para derrubar gigantes. Porque há força no jovem, há empenho na juventude. E é isso que os jovens precisam entender. Eu fico muito triste quando eu vejo jovens com atitude de velhos. Por isso que eu reforço. Muito prazer, boa noite ou bom dia. Eis aqui, meu nome é Reinaldo, sou o jovem pastor dessa igreja. Porque a velhice é uma decisão. E tem gente com idade jovem decidindo viver uma vida de velho. Tem gente com 20 anos casado, 25, coisa, e não vem na conexão, porque tem casa pra cuidar. Se essa pessoa tem casa pra cuidar, a gente tem o que pra fazer? Então, misericórdia. É uma questão de atitude, né? Sou casado, Sim. tenho a minha própria Uma empresa. decisão, né? Sou casado, tenho a minha própria empresa. Cuido de um ministério de uma porrada de gente aí e a gente tá aqui. Não tem, a desculpa é... Eu não me encaixo mais. A pessoa, ela acaba pensando assim, né? Eu casei, agora eu tenho minha vida, eu não sou mais jovem. E tá errado. Não, tá errado. E você quer viver... As pessoas querem viver algo extraordinário, querem conquistar aquilo que nunca conquistaram. Diante de Deus, no reino dos céus. Conquistar as coisas pessoais, de valores, de sonhos, de projetos. E às vezes vem isso na mente. Eu tenho que fazer isso, então eu não posso fazer aquilo. Esse é o verdadeiro engano. Essa é uma prisão. Quando a palavra de Deus ela é fiel. Ela sempre foi fiel. E sempre será. E Jesus diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E essas demais coisas está descrito nos versículos anteriores. Né? Entendeu? Aí o que acontece é o seguinte, as pessoas elas mudam o papel. Então eu preciso cuidar disso porque eu tenho isso, tenho minha casa, tenho meu filho, tenho um projeto, tenho meu trabalho, tenho tudo aquilo e eu não tenho tempo para a igreja. E aí ele está tentando fazer as coisas na força do seu braço. É o contrário. Sinto muito. Aí eu sou prova viva disso. É o contrário. Você precisa cuidar das coisas de Deus, porque todo o demais Deus fará. Deus dará força. A igreja hoje está indo para 15 anos. Mas 10 anos de igreja, 10 ou 11 anos a 12 anos, acho que de 10 a 11 anos, a igreja foi sendo igreja. Nós fomos trabalhando, cuidando, mas nós não éramos um pastor de tempo integral. Há 10 anos era igreja e durante o dia era trabalho. Era igreja à noite e durante o dia trabalho. E não era só trabalho, era trabalho,
era escola, quando me converti tinha escola, a Thaís fazia faculdade, então era trabalho, faculdade e ministério. Trabalho, faculdade e ministério. E com célula. Depois, terminamos o processo, era trabalho e à noite, aí começou a igreja. Era trabalho e igreja. Trabalho todo dia à noite e igreja. E a igreja não era só igreja, estarmos na igreja, o que até hoje, Era não. presidir uma igreja. Então, mas o presidir a igreja não era só isso. O pastorear não está só pelo fato de estarmos aqui, na igreja, no salão da igreja. Não, pastorear é o fato de estar nas casas. Eu fui na casa de cheirar muitos ovelha, discípulos. Né? Sim, é cheirar ovelha, é ir lá, é visitar, é sentar à mesa, é discipular, é ensinar, entendeu? E falar do amor de Jesus. E a gente fez tudo isso com trabalho, com criança pequena, porque nasceu a Beatriz e não foi impedimento para a gente continuar. Nasceu o Pedro Henrique e nunca foi impedimento para continuar. E a igreja está do tamanho que está, e há pouco tempo que a gente se tornou pastor de tempo integral. Então, a grande verdade é o seguinte, as pessoas estão invertendo os papéis. Buscai o reino de Deus. O ministério é parte importante para o sucesso na sua vida. Não, e Entendeu? o melhor é que foi uma busca sem abandono do lar. Sim. Né? Você não deixou Não. pra servir, né? Veio todo mundo. Veio todo mundo, claro. É É um uma grande família. conflito das pessoas, Mas né? mas Vou abandonar minha casa, meu lar? Não. não, você tem que trazer a família. Você A vai igreja é fazer uma gestão de família. tempo, cara. É. Você vai fazer seu devocional de manhã, você vai fazer as suas obrigações e você vai ministrar célula, enfim. Agora algo interessante. O apóstolo consegue separar o apóstolo da igreja da restauração, dentro de casa o apóstolo Reinaldo, seu Reinaldo, dentro do lar. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Eu não tenho uma vestimenta que eu chego na igreja e visto a roupa do pastor. Não. Só de domingo de ceia. Que eu ponho o terno. Meu Deus, me libertei do terno. Ó, sabe que eu fui pregar na Assembleia de Deus ontem? Delícia. Assembleia de Deus tradicional, querido. Reteté. Tinha até o grupo das irmãs, adivinha o nome? Rosa de Saró. Fui pregar. E aí botei a gravata, né? Tipo, botar o terno e gravata. Falei, vou na Assembleia, olhei no banner, fizeram um banner. Aí o pastor lá, o que me convidou, de terno e gravata. O pastor oficial da igreja de terno e gravata. Falei, vou ter que ir de terno e gravata. E botei um terno e gravata e fui. Por quê? Porque eu tenho que respeitar, né? Tem uma etiqueta para você estar em cada lugar. E aquele lugar exige isso, você tem que ir aquilo. Acabou, ok, ótimo. Aí apertou aquela gravata no pescoço, falei, meu Deus, me libertei. Mas eu olho minhas fotos antigas aqui na igreja, eu usava muito. Sem barba, gordinho. Terno, até gordinho. Usava muito. óculos. Sem óculos, nossa. Usava muito terno e gravata. Mas passou essa fase, graças a Deus, não Jesus, é tão bom sem terno e gravata. Mas ainda tem que botar uma calça meio social, uma camisa, porque lidamos com as pessoas, mas eu quero ver o dia que eu vou pegar a fase que eu posso vir de calça jeans e camisa. Eu venho com a camisa do Camisa? Batman desde que eu Camisa? comecei Não. a tocar no louvor. Calça jeans e camiseta. Acho que até isso fica doido. Não, eu lembro quando eu vinha Onde de você vai camisa assim? do Aí, Batman. Vou pregar na igreja. Vinha com a fazer camisa do jus, né? Batman, calça de filho. Tem que botar uma roupa melhorzinha pra tocar. Tem a senhorinha. Sempre não. falou isso. Por quê? É o tal da etiqueta. Tem momentos que é etiqueta. Às vezes o pessoal da banda ia lá, aí o pessoal abusava. Aí teve uma época que fizeram até uns negocinhos no cabelo. Eu falei, gente, não faz isso. Por quê? Lá embaixo você pode ser quem quiser. O que você vai aparecer tem que ter equilíbrio. Aí tem que ter um equilíbrio, né? Pode chocar. A própria palavra diz quando a gente Isso. tá escandalizando alguém, aí já passa do É uma lado do questão de pecado. palavra e não de máscara. Né? Isso. Ser alguém aqui em cima e não ser alguém lá Isso. embaixo. Então, o que é o pastor? Eu sou pastor na minha casa e sou pastor aqui na igreja. Vai pensar que não. Lá em casa eu dou uns gritos, aqui também dou uns gritos. Aqui vai pensar. Não, eu não tenho que medir palavras. A gente tem que ser verdadeiro, né? Eu procuro ser bonzinho com todo mundo. É claro que quando você está no seu ambiente, naturalmente o ser humano acaba se adaptando do ambiente que está. Por exemplo, nós estamos aqui agora conversando, fazendo podcast, mas está todo mundo aqui adaptado. Ninguém está no seu normal. Normal nós estamos quando estamos em casa. Que a gente põe a bermuda, uma camisa, o pé em cima do sofá, um passa pela frente, o outro fala, faz silêncio, quero ver a televisão. Oh, meu Deus do céu, que barulho. Beatriz vai ouvir celular em outro lugar. Ela tem mania de ficar ouvindo o celular. Mas a perto de televisão mim sempre é e baixa, com né? volume. E aí o que acontece? Bom, enfim. Tá, isso você entra no seu ambiente normal. Mas quando você sai daquele ambiente, você vai na rua, você vai falar com alguém, naturalmente o ser humano se adapta. Por quê? Porque eu vou falar com uma pessoa que não é da intimidade. Pela questão da intimidade. E quando você não tem
a intimidade, então você se adapta. É natural o ser humano se adaptar. E é o que acontece. Eu chego na igreja, quando as pessoas vêm para a igreja, eles se adaptam. Você vai para o serviço, você se adapta. Você vai numa roda de conversa de amigo, você está adaptado para aquele momento. Mas isso acontece, não é que as pessoas elas fazem isso racionalmente. Isso é naturalmente. O ser humano se adapta como nós estamos aqui, tendo essa boa conversa, mas de uma forma aí preparada para este ambiente. E é isso que acontece. Mas o pastor do Reinaldo é o Reinaldo. O Reinaldo é o pastor. Sou eu mesmo. Muito prazer. O jovem pastor. O jovem pastor dessa igreja. E de vez em quando eu vejo umas coisas erradas, com amor, com carinho, eu venho e chamo. Falo mesmo, não tem. Esse dia eu até peguei um jovem lá, olhei para ele e falei, o que você está fazendo da sua vida? O que é isso? Onde você vai? Desse jeito? Que rota? Tá esperando o quê do futuro? Sabe que tem o dia de amanhã? Tem uns que não sabem nem que dia de amanhã existe. Ah, existe, mas não sei, não quero. Não E tem. pode ser que não tenha, né? Pode ser que não tenha. Entendeu? Então, aí o que acontece? Eu faço a minha função. Minha função como pastor é aconselhar, instruir, né? E levar no melhor caminho possível. A minha função como pai também é a mesma. Eu tenho que aconselhar, aconselho minha casa, aconselho meus filhos, tento levar eles no melhor caminho possível. É isso. É desafiador nos dois aspectos. É desafiador. Tudo é desafiador. Mas nós não estamos aqui para fugir dos desafios. Mas daí essa pessoa fala assim, eu tô fora desse sistema. Esse sistema não me cabe. Porque eu não preciso de alguém me liderando, não preciso de uma igreja. Eu preciso seguir Jesus. Já aceitei ele. Esse sistema não me cabe. Como que é esse movimento Agora aí? tem um movimento, né? Os desigrejados. Isso é... Sabe o que é? Né? Fica aqui, a vida não anda, não tem pra onde crescer, não tem o que fazer. O que eu conheço, pelo E menos, aí- de evangelho, é que estar em uma igreja não é... o próprio... nós somos aconselhados a estar em unidade com a igreja. Né? A Bíblia nos indica a fazer... que isso é saudável para a nossa vida com Deus. É estar em união, é estar em unidade, até porque se uma parte do corpo ela é cortada fora, ela está fora do corpo, ela apodrece. Né? Então, assim, nós, hoje, a gente, né, a gente tá falando da restauração. Há quantos anos atrás, você falou? Há 15 anos atrás, né? Tinham 50 pessoas, hoje ela tá com quantas? A sede. Nós fizemos... Último censo. É difícil fazer um censo. É difícil a gente fazer esse censo, porque tem uma rotatividade das pessoas. Por ser muita gente, tem gente que naquele final de semana está com um compromisso, no outro não. Mas nós fizemos, por exemplo, vou dar aqui uma estatística. Nós fizemos a celebração de Páscoa. Foram 2 cultos. 2 cultos em que tiveram que puxar as cadeiras, botar a cadeira no corredor. Eu ainda tive até que depois chamar a atenção. Falei, gente, não pode pôr cadeira no corredor, senão ninguém não consegue nem passar para ir no banheiro. E nós tínhamos mais de 600 cadeiras Nos 2 cultos. nos 2 cultos. Então, quantas pessoas tem a igreja? Digamos aí. Você entendeu? Então, eu não vamos posso pela- dizer se 600 ela a tem X 1000 ou tem Y. pessoas. A 1000, quase, vamos lá, vamos arredondar para 1.200 pessoas. E essas 1.200 pessoas, elas têm problemas. Não, mas né? aí se for pessoas, nós vamos descartar as crianças? Não, sem descartar A criança. Elisane me disse que tem uma... quantas crianças tem? Passam umas 150 crianças só no domingo. Então, Eu falei, meu Deus 1.350. do céu, tanta criança assim na sala, tanta criança assim na sala. Então, 1.350 Então, pessoas você na percebe? igreja. Não, mais ou menos. E aí, é difícil dizer assim, tem um X, né? Sim. Mas 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 assim, na vai rotatividade chega- arredondando 1.350 Não, pessoas na é igreja. difícil você falar que tem um X numa igreja que tem gente aceitando Jesus todos os cultos, claro. crescendo, graças a Com Deus. igreja de célula, Oh, por favor. aleluia, louvado seja o Senhor por isso. Glória. Vai, 1.350 pessoas na igreja. Todas elas, assim, todos nós somos humanos, todos nós temos problemas. E como a gente já falou aqui, a perfeição, a gente não é perfeito. Todos nós temos nossas falhas e, assim, esse movimento das pessoas que não gostam, que não estão em igreja, é porque elas falam, mas é porque eu me machuquei com fulano. Lembrando que essa é uma pergunta de um adolescente, que faz parte daquelas perguntas que Qual eles foi a querem pergunta? saber do Do apóstolo. movimento dos O que desigrejados. você acha né? disso, né? Desse E, assim, movimento, dessa coisa de eu não preciso de né? liderança, não preciso... Tô só contextualizando, assim, as pessoas, elas acabam falando assim, não, porque eu me machuquei por causa do fulano, que o fulano porque o fulano me maltratou. E assim, a gente tá aqui por causa de Jesus. A gente está ali, a gente está na igreja
em unidade porque a gente é apaixonado por Jesus e ele nos deu essa direção, né? Mas, assim, qual é a... Ouvindo, né, essa pergunta... Quando a pessoa falou, eu tava ali e tal, mas fui machucado, fui ferido, ele se referiu a quem? Alguém na igreja? Todos eles se referem geralmente a alguém da liderança. Sim. Ou... Na verdade eles estão só vivendo a dor das feridas que eles tiveram em casa. Eles estão só observando. Ali é um gatilho. Quando as pessoas acabam vendo isso, elas estão reproduzindo aquilo que elas já viveram em casa. Elas já foram ali machucadas dentro do seu próprio lar, ou pelo pai, ou pela mãe, ou por alguém presente. Gerou essa crença ou de abandono, ou de rejeição, né? ou de prisão, enfim. E aí quando chegam na igreja, aí eles acabam vendo isso e aí se reproduzem, dizendo, aqui fizeram isso comigo. Não, essa é uma dor que ele vem carregando desde a infância. A expectativa desse cara não está em Jesus. Exatamente, porque ele está colocando a expectativa em alguém que foi salvo por Jesus, porque também tinha um monte de defeito. Sim. Tem que sempre lembrar disso. Então por isso que as pessoas não podem olhar, o pastor da igreja. O pastor, ele simplesmente é uma pessoa que foi salva por Jesus também, que necessitado e continua necessitado e carente da graça de Jesus. A salvação é isso. Nós continuamos sempre carente da salvação, da graça dele, do poder dele sobre nós. Somos seres humanos. Nós fazemos muitas coisas certas, mas também fazemos coisas erradas. Coisas erradas não assim, coisas pecaminosas, mas nós erramos. Eu posso errar. Eu posso conversar com a Marcela e de repente falar alguma coisa para ela. Eu muitas vezes eu fico me martirizando depois por coisas que eu faço e falo. Que eu fico pensando, por que eu falei aquilo? Meu Deus, por que eu fiz isso? Ou por que foi assim? Mas tá bom, mas essa é a vida. Essa é a vida. Tem sangue aí, né? Hã? Tem sangue correndo nas veias. Tem, exatamente, tem sangue correndo nas veias. E esse é o processo, faz parte. Agora, vamos lá. E aí as pessoas acabam pegando isso. Não, eu não preciso de igreja, não preciso de líder. Essa fase dos desengrejados. Eu acho isso horrível. Eu acho isso, assim, não só isso. As pessoas acabam tomando isso para a vida e vendo isso em pessoas até famosas. Recentemente, aconteceu um fato assim, vasculhando o Instagram, passando assim, olhando, aí de repente eu vi o ato de alguém muito popular, né? Muito famoso. Mundo gospel. Não, muito famoso. E aí as pessoas olham assim, falam assim, nossa, ele e o cara, olha as palavras. Faz uns congressos aí que junta os pastorzão, tal. Que não é tudo isso, entendeu? Quer dizer, não nesse sentido, não estou aqui para julgá-lo, né? Mas a atitude, quando fez, eu chamei a Beatriz. Chamei ela do quarto, ela falei, Beatriz, vem cá. Olha essa cena, o que você está vendo? E mostrei pra ela. Ela falou, nossa, pai, que legal, não sei o quê. Eu falei assim, então, tem duas coisas aqui maravilhosas. Tem uma coisa maravilhosa e uma coisa ruim. A coisa maravilhosa é a pessoa que está sendo batizada. Uma pessoa de impacto, vai mexer com muita gente, fico feliz porque Jesus está chegando na vida dela. E a outra coisa, quem está fazendo isso, não tem autonomia para fazer isso. Ele está aqui acentuando a história dos... os que não têm igreja. Não, ele é assim. Puxa, pode vasculhar o que você quiser. Me diga quem é o pastor dele. Que pastor deu a ele essa autonomia? Mas é isso. Então, quer dizer que só os pastores têm essa autonomia? Só. Sim. E quem decidiu isso? Jesus. E aí as pessoas agora começam a questionar. Não dá para questionar aquilo que Deus estabeleceu. Princípio não se negocia. Não dá para mudar. Não dá para acrescentar 1 minuto na nossa vida. Não dá. Os princípios são governados pelo Eterno. Se Ele estabeleceu, tem que aceitar. Se não aceita, precisa se converter, precisa mudar a sua mentalidade. Alguma coisa dentro de você está lhe impedindo de viver a plenitude em Cristo. É isso. E aí você está buscando viver essa plenitude, mas sofrendo pelos seus traumas, pelas as circunstâncias ruins que aconteceram com você, e vai buscando de outra forma, eu vou viver assim, vou viver assado, ninguém precisa falar na minha vida, ninguém precisa dar palpite na minha vida. Eu nunca dei palpite na vida de discípulo nenhum. Eu nunca subi naquele púlpito, raramente vocês vão ver eu dizer assim, vocês não podem isso ou não podem aquilo. Os homens não precisam dizer isso, o Espírito Santo já faz esse papel.
Quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito Santo é o primeiro a falar assim, ó, você não pode fazer isso. Quando a pessoa aceita Jesus, ela vai para sua casa, o primeiro pecado que ela vai fazer, o Espírito Santo fala para si, isso aí é pecado, você está fazendo coisa errada. Então não são pessoas falando, é o Espírito de Deus falando. E aí essas pessoas agora, por não conseguirem se livrar disso, e esse é o fato, elas não conseguem se livrar do pecado, não conseguem se livrar dos erros. E há uma acusação, não por parte das pessoas, mas por parte do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer salvá-la. Jesus morreu por ela. E aí o Espírito Santo está gritando dentro dela, você não pode ser assim, você não pode agir dessa maneira, você não pode julgar dessa maneira. E aí essas pessoas, o que elas fazem? Elas não conseguem se livrar disso, elas apontam. Arrumam um culpado, assim como fez Adão no jardim, quando foi confrontado. Ele não quis ser confrontado, ele não gostou de ser confrontado, e aí ele culpou a Deus. Foi a mulher que você me deu que fizesse isso. Tem uma coisa muito, diz lá, também, reproduzido, isso pode dar até um pouco de polêmica, mas essa é uma grande verdade. Eva errou. Aí as pessoas dizem assim, não, quem errou foi Adão, porque ele era sacerdote e não estava com Eva. Ok. Foi isso que Adão fez, dizendo que foi Deus que deu ela. Estava só empurrando a culpa. E hoje o ser humano tem feito isso, Marcelo. Empurrado a culpa. A mulher errou, não, a mulher não errou. Quem errou foi o homem porque não estava ao lado dela. Peraí. Transferência de culpa. Está transferindo a culpa da mesma forma quando Adão foi confrontado e ele disse assim, não, foi você, Deus. Você que me deu a mulher. Não pedi? Entendeu? A mesma atitude que Adão teve dizendo isso para Deus, é o que as pessoas estão dizendo isso a respeito de Eva. Não, querido, Eva errou. Ela errou. E Adão também. Adão também. Entendeu? Mas não vai falar assim que ela errou porque, na verdade, ela não errou. Foi Adão que errou porque não esteve cuidando dela. Isso é só transferência de culpa. E aí o que acontece? Não podemos ficar transferindo. Nós temos que assumir as nossas culpas, os erros, para se livrar deles e viverem a novidade de vida. É isso, entendeu? Então, esse pessoal que não querem viver o desengrejado, eles não têm nexo, não tem nexo. O desengrejado, o que é? Não preciso de igreja. Mas a igreja não está feita por paredes. Quando eles se reúnem numa reunião, eles estão fazendo o propósito de igreja. Porque naquela reunião alguém lidera. Sim. Tem alguém que lidera, não tem? Tem alguém que organiza. Pelo menos a reunião. Vamos usar do versículo onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. A igreja está se formando ali. Por mais que eles falem... porque assim, né, igreja não é o templo. Igreja não é a construção. A igreja... As paredes, né? As paredes. A igreja está dentro da gente. A partir do momento que nós estamos reunidos por amor a Jesus, estando com Ele, nós somos igreja. Então, Sim. não existe... existe uma falta de conexão aí até nessa própria ideia que nós não precisamos de igreja. Não tem como. É isso. É impossível. É impossível, claro. Esse é o plano. Nós seremos lá no céu uma grande igreja, adorando a Deus. Nós iremos sentar na mesa da ceia como igreja. Sim. Entendeu? Iremos cantar junto com os anjos como igreja. Um grande coral. Adorando ao Senhor. Como igreja. Entendeu? Então as pessoas ficam buscando esse isolamento. Na verdade, elas precisam refletir. Na minha opinião, elas precisam refletir. São pessoas que precisam de ajuda. Entendeu? Nós, como igreja, precisamos ajudá-las. Sim. Também não tiro aqui a responsabilidade de muitas coisas ruins, de falhas. Acontece. Sim, a gente- muito. Muitos pastores que não têm sabedoria no falar, não têm sabedoria no agir, então também são vítimas, né? Mas não aqui Eu já tirando. briguei pra caramba na igreja. Mas não tirando aqui a culpa deles, não tirando aqui a culpa de quem erra, né? Mas também são vítimas e porque não tem muita sabedoria, não é só os pastores, os líderes de células, copastores, diáconos, presbíteros, enfim, é o ser humano, entendeu? Mas as pessoas quando recebem Jesus, elas têm que olhar para Jesus e saber que elas também têm falhas e que elas também têm problemas e que as pessoas que estão ao redor também têm. Agora, se essas pessoas, é aí que vem a questão, elas são tão boas e tão perfeitas que elas se conectam assim, eu não preciso de igreja, porque a igreja está só me oprimindo. Se elas estão tão boas, tão perfeitas, por que elas não ajudam as pessoas que estão na igreja? Essa é a questão.
Ótimo ponto. Se a igreja está tão perdida, tão assim, eu sou tão bom, então eu não posso ser essa bondade e toda essa perfeição, ajudar quem está lá perdido? Sim. Ou a opção é, eu me afasto, Até porque a gente... eu me afasto porque não dá para conviver com isso. Então, o que acontece? Você abriu mão? Olha, Jesus não abriu mão de ninguém. Quando a gente se converte, a gente E está se- aqui para levar E se Jesus está em essas nós, pessoas a Jesus, né? ele nunca nos disse, abra mão dessas pessoas. Jesus, ele sentou à mesa com prostitutas, com ladrões, ele botou cobradores de impostos, botou traidores na equipe dele, porque ele entendia que o negócio ali era transformar aquelas pessoas. Sim. A não ser que as pessoas escolhessem, não, eu não quero. Aí era um fator diferente. Sim. E isso existe. Tem pessoas que, não, eu não quero Deus. Amém. O nosso trabalho está ali só para mostrar o caminho. Limpa a poeira das suas sandálias Isso, e não forçá-las. Mas se as pessoas querem Deus e elas têm problema e dificuldade, e se essas pessoas, porque às vezes as pessoas de igreja dizem assim, não, eu não preciso de igreja, porque a igreja está tudo fazendo mal. Então, quer dizer, porque você é uma pessoa boa, e lá as pessoas são ruins. Então, vá lá curar essas pessoas, quem sabe elas precisam de você. Sim. Tem uma coisa que perguntaram aqui, a Marcela, aproveitando a Marcela que ela chegou, tem a história do seu pai também, né? A gente sabe que a vida, ela tem muitas dificuldades. E como foi pra você, assim, já sendo pastor, já cuidando de uma igreja, e receber a notícia que seu pai faleceu? A Marcela tem mais essa vivência, ela viveu isso parte com vocês? Eu lembro que eu tava na faculdade, lembro da aula que eu tava tendo. Minha mãe mandou uma mensagem, né? Falando, pedindo oração. E foi um impacto, assim. Caramba! Tava perto da hora de ir embora, quando eu recebi a notícia. E... mais difícil, né? E aí? Como foi receber isso? Como... ter que receber essa notícia e ter que viver um luto ali, ministrando as pessoas. Não foi fácil, não. Foi difícil. Foi difícil porque nessa hora a gente se pergunta, né? Como ser humano, a gente acaba se perguntando. Por quê, né? Por que isso? Por que aquilo? Cuidando da obra, cuidando do reino. E por que isso acontece? Né? Da forma como aconteceu. Da forma como aconteceu, né? E não é só isso. Pior que até isso. Você vê, eu com tanta gente, com meus pastores, com meus líderes, com tantos pastores amigos, até no dia no dia seguinte da morte dele, no velório lá, né? Primeiro que a morte foi tão trágica daquele jeito, meu pai acabou sendo assassinado, né? E a gente já em crise se perguntando, por que isso, né? Por que O que deu na cabeça desse ser humano? não é só isso, a pergunta é, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Porque chegou a esse ponto. Enfim. E ainda chegar no dia do velório, na hora do próprio enterro, 5 horas da tarde, não chega ninguém. Aí vem minha mãe e fala assim, filhão, é para você mesmo fazer o culto. E ainda tem que fazer o culto fúnebre do meu próprio pai. Enfim, é difícil, mas nós temos uma missão. E no culto fúnebre dele eu falei de Jesus, falei do amor de Jesus e fiz apelo. E uma multidão de gente aceitou Jesus. Porque nada pode nos impedir de fazer a nossa missão. Desafiador? Sim. Fiquei de luto? Fiquei. E muitos questionamentos, que questionei bastante no sentido, eu precisava de uma resposta, Deus precisava falar comigo. Não porque eu ia abandonar as coisas, jogar as coisas pro alto, não. A gente precisa ter um conforto de vez em quando. Eu precisava ouvir a voz de Deus. Eu precisava, estava necessitado. Deus fala comigo. O Senhor precisa me falar a respeito desse assunto, porque ficou muito assim, difícil de raciocinar e de entender como foi. Aceitar, né? Não sei se aceitar, enfim, Deus precisava falar, porque aceitar já estava aceito, já tinha ido. Não dava para voltar. Tem coisas na nossa vida que não tem como voltar para trás. Já se foi. Então tá aí, já está aceito. Mas o que tinha acontecido, e nessas horas, e neste momento, sabe o que aconteceu? Deus não falou, foi nada, Deus ficou em silêncio. E aí eu vejo muitas pessoas que neste momento desistem. Abandonam porque Deus está em silêncio. Deus não fala comigo, Deus não está falando comigo. Eu preciso que Deus fale comigo. E Deus vai falar com você, mas não é assim, da forma como a gente quer. Não é da forma como a gente quer. E ele está e continuará sempre no controle. Deus está sempre no controle.
E no momento certo, Deus veio e falou comigo. E quando veio, falou comigo, confortou meu coração, entendeu? Disse, meu servo já está morto, pega esse povo, atravessa o Jordão, segue diante, tem de bom ânimo. Eu estou com você, aonde pisar eu te darei, a conquista é certa. E tipo assim, aquilo me confortou. Os detalhes do plano e do projeto, eu sei que eu ficarei sabendo, mas quando chegar lá, entendeu? Então, o que precisava era Deus falar. Ele veio pessoalmente comigo, eu tive essa visão, Deus falou comigo em sonho, fala comigo em sonho, e eu sei quando Deus fala comigo em sonho, então estava buscando isso, foi quando Deus me apareceu em sonho, e quando ele apareceu, eu vi a figura de Deus, estava entendendo que era aquilo, e aí Deus foi, me mostrou, e quando me mostrou, eu levantei, acordei, fui no meu quarto lá, peguei, naquele momento eu vi tinha um anjo, e aí depois eu fui lá, peguei a passagem que Deus estava falando comigo, e aquilo confortou, chorei, ok, beleza, vida que segue. Meu servo, o servo dele, o meu pai, está com ele, está no céu. Tá melhor que nós. Melhor que nós. E a gente tem um projeto aqui, um momento para seguir, porque a vida é passageira. Ela passa e passa muito rápido. Entendeu? Então, a gente tem que aproveitar, viver a vida, mas viver a vida diante do propósito daquilo que Deus fez. Porque Deus escreveu uma história de vida a respeito de nós. Entendeu? Então, nós precisamos viver isso. Foi difícil? Tudo é muito difícil. A vida é difícil. E nós temos que sempre nos preparar para viver os difíceis. Eu quero aqui falar uma coisa muito interessante. Quando eu comecei o ministério, Deus falou assim, estou dando a chave da minha casa. O meu povo, tem um povo que é meu, que anda aí, errante, como ovelha que não tem pastor. Deus disse assim, você vai pegar esse povo, é como uma ovelhinha que quebra a sua perna. Você vai pôr eles no colo. E vai pôr na perninha dela uma tala. E vai cuidar dela. E foi essa palavra. E aí começamos o ministério. Só que logo na hora que eu comecei o ministério, eu me acidentei. Quebrei, eu trinquei todinha a minha tíbia e fíbula. Coloquei 9 parafusos e uma placa. Imagina, eu estava operado, passei mais de 30 dias sofrendo. Não sei se doeu mais a operação, a recuperação ou a fisioterapia. Foi um período de sofrimento, porque doía demais. Meu Deus do céu, para dor eu sou assim, na hora da cirurgia veio uma equipe chamada equipe de dor, saber qual que era o nível de dor e tal. Eu falei, pensa numa mulher manhosa, assim que... Pensou nisso? Ele falou, pensei. Eu falei, agora você triplica isso. Um homem com febre. Sou eu. A mulher nunca vai entender o esquema, ela só vai entender isso na dor do parto, porque a dor do parto é parecida com o homem com febre, entendeu? Aí, o que aconteceu? Só chega nesse nível, assim. Aí, diante disso, aí passei por todo esse processo, estava lá, tanto é que eu sofria muito de dor, que eu fiquei com morfina na minha medula. Eles deixaram um catéter, eu estava no quarto pós-cirúrgico, com um aparelho do lado e um catéter na minha medula, depositando morfina. E mesmo assim o médico disse assim, você tá com muita dor? Eu falei, como é que você sabe? Porque você tá apertando esse botão aí, porque ele falou que quando doía eu podia apertar a morfina, né? Eu falei, meu Deus, eu falei, não tá... Eu falei, Então quebrou de tanto apertar. Eu falei, não tá saindo. Ele falou, não, tem um limite aí, mas você quer que... Não, eu falei, tô morrendo de dor. Enfim, e aí depois eu percebi o seguinte, eu tava passando por algo na minha vida que estava me mostrando quantas pessoas sofrem. Aí eu me lembrei daquela imagem, Deus dizendo assim, você vai pegar essas ovelhinhas e colocar no seu colo com as suas perninhas quebradas. Aí, Deus precisava quebrar minha perna. então, não é que Deus precisou quebrar minha perna, mas eu pude ver naquele momento, eu não posso afirmar, Deus fez isso. Não, eu não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar que naquele momento eu senti o que era a dor de alguém que precisava realmente ser amparado e cuidado, porque a dor é profunda. Eu não falo só de dor física. Essa é a dor na alma, essa é a dor espiritual da vida das pessoas. Isso é o quanto as pessoas estão sofrendo. Então, ali começa um moldar. A vida nos ensina. Se você parar para ser sensível, os que vivem no espírito discernem as coisas do espírito. Os que vivem na carne discernem as coisas da carne. Então, a gente tem que aprender a discernir as coisas no espírito. E é isso que é importante, porque nós não somos desse mundo, não somos desse reino, nós somos do reino dos céus. Então, se a gente viver muito na carne, nós vamos ver só as coisas da carne, vamos ver criticando, murmurando e resmungando, mas nós temos que
abrir os nossos olhos e ouvidos e ser sensíveis às coisas do Espírito. Porque o Espírito Santo está conosco, Jesus está conosco em todo momento e ele está nos mostrando o mundo espiritual. É isso. Agora passa uma mensagem pros jovens ou pra galera que tá assistindo. Porque nós vamos terminar já o negócio? Tem 2 horas de programa já, Não, filho. vamos parar. Passa uma mensagem aí pra Tá galera. bom, que cafezinho. eles- Tá bom, cafezinho. Tem Galera da muito Roma, mais tem perguntas, né? Cadê a Pra caixinha eles, da Três mas... Corações aqui. Dá uma cápsula aqui pra nós fazer a publi, a fake publi. Ó, gente, se vocês quiserem mandar a cápsulazinha da Três Corações, tá? Dá a caixinha aqui, ó. Cafezinho gostoso, 3 hein? Corações, hein, que cabe na nossa máquina. Se quiser mandar, você que é dono de mercado aí, ó, quiser fazer um merchanzinho, 3 Corações vai ser da nossa máquina, hein? Ai, que bênção. Qual que é o final? Uma mensagem aí pra galera de incentivo, de Deus, sei lá, que você possa... Mensagem que eles precisam ouvir. Mensagem que eles né? precisam ouvir. Que eles precisam, porque hoje o jovem tá querendo viver o extraordinário e muito adiantado, aquilo que a gente falou que precisa de tempo pra tudo, né? Cada coisa tem seu tempo, mas eles têm que viver o tempo deles. Eu acredito o seguinte, uma mensagem que eu posso passar é o extraordinário, o fantástico, o que vai além está em Deus. Então, essa juventude precisa viver o mais de Deus. Precisam entrar no processo do Espírito, precisam entrar no profético. Há um mover profético, há uma onda espiritual da parte do eterno para as nossas vidas. E se a gente ficar só olhando para as coisas, eu acho legal isso, eu acho legal aquilo, não sei o que, tem que ser assim, tem que ser assado, as pessoas não estão entrando no Espírito. Elas têm que abrir o coração para entrar no Espírito, no mover do Espírito, porque o Espírito de Deus é que nos governa. Ele está com essa missão de governar a nossa vida e trazer a paz que excede todo entendimento, a alegria com que nós temos, a alegria nas nossas conquistas, o consolo na dificuldade, o consolo nas nossas perdas, mas moldando em nós todo o caráter de Cristo. Então nós precisamos fazer isso. Uma mensagem que eu posso deixar para os jovens é o seguinte: busque a presença de Deus, permita-se viver no sobrenatural, buscar se aprofundar nesse mover espiritual. Amém? E claro, isso requer o quê? Requer disciplina, isso requer entender os princípios, isso requer estar sobre uma cobertura. E não é só sobre uma cobertura. Eu ouvi essa semana uma frase dizendo assim: aquele que está debaixo de uma cobertura está livre de tragédias. Eu posso dizer, eu diria o seguinte: aquele que está sobre uma cobertura e honra a cobertura que está. Esse não está vulnerável a tragédias. Porque tragédias podem acontecer, mas não está vulnerável a elas. Por quê? Porque esse é um princípio. Deus o criou. O Cristo, cabeça do homem, e o homem é o sacerdote de seu lar, de seus filhos, né? Quando Deus traz à tona a questão do pastoreio, do pastor, né? Obedecei aos vossos pastores, porque eles velam pela sua alma. Ou seja, são líderes que estão velando por nós. Nós temos uma missão. Tem uma passagem linda, se não estiver enganado, está em Ezequiel, quando Deus diz assim, olha, escute, você é o meu arauto. Quando eu disser para você falar e para aquela pessoa o problema da sua iniquidade, e você não falar, você passar um pano, e essa pessoa vir morrer, eu vou cobrar o sangue da sua mão. Agora, se eu disser para você, fale a respeito desse problema, dessa iniquidade, você vai lá e alerta ele desse problema e dessa iniquidade. E aí essa pessoa venha a morrer, você não terá culpa do sangue desta pessoa. Então é o nosso trabalho sacerdotal. Nosso trabalho sacerdotal é instruir. Veja aí a responsabilidade. Deus deu a quem essa responsabilidade? Aos líderes, aos pastores. Então, meu conselho é: entenda o princípio da liderança, porque o reino de Deus é formado de honra. E a honra é a chave, é um segredo espiritual que abre as portas do céu. Então nós precisamos entender este processo, viver esse processo, honrar dentro desse processo, porque os princípios eles são marcos eternos, eles não podem ser removidos. Os princípios não podem ser removidos. E a gente só precisa entender eles para viver, porque quando a gente entrar nesse processo, tudo será diferente, tudo será de uma forma sobrenatural, tudo será
as conquistas serão extraordinárias e vão viver o extraordinário. Meu conselho para os jovens, querem viver algo extraordinário? Vão para a rua, vão para as ruas. Evangelizar, orar pelas pessoas, não precisa ser só na rua, pode ser na própria escola. Quantas vezes você jovem não teve do lado de alguém que te fez uma queixa, e você sabendo, tendo Jesus, e você não teve coragem de orar por ele, com medo do quê? Do que os outros vão pensar? Então, quando você estiver preocupado com o que os outros vão pensar, não adianta você... Na verdade, você não pode estar preocupado com o que as pessoas vão pensar, você tem que estar preocupado com o que Deus está pensando a respeito de você. É isso. E Deus nos chamou para quê? Ser o quê? Ser luz, ser o sal da terra e luz no mundo. Então, o que você tem feito para ser essa pessoa? É isso. Quando você entrar nessa dimensão, você vai ver, Deus vai lhe usar, Deus vai falar com você, você vai viver algo extraordinário, você vai ter o extraordinário e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso. Obrigado, Marcela, por estar aqui. Apesar que você falou pouco hoje. Viu? Obrigado, Nivaldo, também por estar aqui. Obrigado, Rafa, também. Quero aqui, desde já, profetizar que isso aqui possa crescer, possa avançar, que através dessas imagens, desses áudios, desse som, a gente possa alcançar muitas vidas e essas pessoas possam realmente ser impactadas, né? Ser impactadas. Em vez de parar e ficar ouvindo um podcast, ouvindo tanta baboseira, tanta porcaria, procure algo que vai lhe edificar, procure algo que vai alimentar você, porque você precisa alimentar o seu interior e a sua alma. Então você precisa procurar as coisas boas para alimentar, para seguir esse processo. O reino de Deus está sendo estabelecido e você também que está nos ouvindo faz parte disso. Então permita ser usado, permita ser um agente de transformação que vai impactar esse mundo e mudar essa geração. É isso. Um beijo no coração. Amo vocês. Viu? E aí, obrigado pelo papo. E, gente, vamos ficando por aqui. Gostei da vibe, viu? Gostou, não é bom? É bom pra caramba, né? Gente, tá ficando por aqui. Então, fica ligado aí no Spotify, no YouTube. É nessa aqui também, né? Essa aqui vem direto. Fica ligado no Spotify, no YouTube, que estamos chegando. Valeu.